Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acolhei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ok. Então a ideia hoje é que a gente conclua aí essa parte dos mandamentos, né? Olá. Como é que é mesmo seu nome? Natália. Natália e Léo. Vamos lá. A gente concluir aí essa parte dos mandamentos, né? Deixa eu pegar aqui a cola aqui que o Pedro mandou com as passagens aqui da Bíblia, que é basicamente o Êxodo, né? Que, como tem sido feito em todas as aulas dos mandamentos, né? A anunciação do mandamento em si no Êxodo e como o Sermão da Montanha explica, né, esses mandamentos, né? Daquela forma que o próprio Cristo coloca, né? Não vim aqui para abolir a lei, mas para levá-la à sua plenitude, né? Então, é muito interessante, né? Essas aulas dos mandamentos, né? Que às vezes você pode ler esse assunto de novo, que isso sempre traz mais luzes. Acho que principalmente no exame de consciência, né? Eu não sei se vocês têm o hábito de fazer o exame de consciência a partir dos mandamentos, né? Muita gente usa isso, né? Vou me preparar para me confessar. Eu digo aquele exame de consciência antes de confessar, né? Você pode fazer isso também com o seu exame de consciência diário, né? Mas normalmente, antes de confessar, é um exame de consciência mais dirigido mesmo para a confissão, né? E muita gente tem como prática passar ali, dar uma passada nos mandamentos. Não, vou me confessar, deixa eu dar uma passada aqui nos mandamentos para ver quais foram as besteiras que eu fiz aqui, né? O que eu preciso levar para a confissão, né? E às vezes, com frequência, quando a gente pega só o enunciado do mandamento em si, né? A gente, teve aí a aula retrasada, né? Que a aula passada foi sobre o advento, a aula retrasada sobre o 7º mandamento, ou não roubar, não furtar. Cara, ok, isso aí eu nunca fiz, né? Então não tenho nada para levar para a confissão no que diz respeito a esse mandamento, né? Quando você estuda o mandamento um pouco mais a fundo, você vai ver que, olha, talvez não seja bem assim, né? Aquele dia lá que o moleque bateu na minha janela ali do carro e eu tinha ali um dinheirinho e não dei para ele, talvez eu tenha pecado aí no 7º mandamento. Então é muito interessante você ver isso, né? Não matar, né? Nunca matei ninguém, né? O próprio Cristo coloca aí no Sermão da Montanha, né? Olha, você vira para o seu irmão, chama ele de imbecil, você já está pecando, né? Não pecar contra a castidade. Puxa, nunca traí minha esposa. Não, se você olhar para uma outra mulher com desejo, você já está pecando no seu coração, né? Então a gente vai vendo assim que a coisa é um pouco mais profunda, né? E é aquilo que a gente falou no começo, quando a gente começou essas aulas dos mandamentos, e que toda aula acho que eu estou voltando a esse assunto, né? Pensando que o mandamento é o mínimo, né? O máximo é o amor. Então, não ofender o mandamento, né? Não ir contra aquela regra do mandamento é o mínimo que a gente faz, né? Quando a gente mira no alto, a gente mira no amor, né? A gente entende, né, aquele ensinamento de Santo Agostinho, né? Ama e faz o que quiseres, né? Se aquilo que eu estou fazendo com amor, eu provavelmente, se o meu amor é reto, eu certamente não vou transgredir em nenhum dos mandamentos, né? E a gente vai ver, né, que nesse mandamento aqui não levantar falso testemunho, a primeira coisa que vem à mente da gente é a questão da calúnia, né? É você fazer um testemunho sobre uma pessoa mentiroso, né? Levantou um falso testemunho. E a gente vai ver, esmiuçando esse mandamento aqui, que a coisa é bem mais ampla, né? Existem várias nuances que com frequência a gente desliza, né? A gente dá aquela vacilada, e que é importante não apenas levar para a confissão, né? Mas colocar a gente naquele exame de consciência diário também, para a gente ir formando a nossa consciência, né? O exame de consciência diário, onde a gente vai aparando, né, essas pequenas arestas de coisas que às vezes passam despercebidas e que às vezes é uma coisa que é um empecilho no seu alcance da santidade, né? Aí, nesse sentido, quando você estuda os mandamentos mais a fundo, você percebe essas coisas. Por exemplo, a gente falou aí, o último foi o 7º mandamento, né?
você viu lá a questão dos impostos, né? E aí eu coloco aqui como uma luta minha pessoal, né? Às vezes a pessoa que é profissional liberal, determinado paciente foi lá no consultório e não precisa de recibo não, doutor, eu não vou declarar nada. Eu teria o dever moral de pagar os impostos para a consulta, mesmo sem a pessoa ter me cobrado a nota, né? Porque eu exerci você sonegar os impostos que são retos, né, é um erro contra o 7º mandamento. É claro que você pode fazer tudo aquilo que está ao seu alcance para pagar menos impostos, né? Dentro de tudo aquilo que seja moral e legal, é lícito, né? Mas você não pagar os impostos que são retamente devidos é um erro contra o 7º, é um pecado contra o 7º mandamento. Às vezes você vai notando coisas que você estava fazendo e que talvez não seja tão reto, né? De novo, na minha prática médica, muitas vezes uma pessoa entra lá e me pede para dividir o recibo em 2. Bota aí um recibo de que o meu plano me reembolsa, sei lá, R$200, a sua consulta é R$400, bota um recibo que você me viu hoje e um recibo que você me viu mês que vem, né? Isso é uma fraude. Eu não vi ele mês que vem. Pode até ser que eu venha ver de novo, né? Mas como é que eu vou dizer isso agora, né? Então eu estou pegando contra o 7º e contra o 8º, né? Estou colocando uma coisa mentirosa ali, né? Para cometer uma fraude contra a seguradora, né? É pecado. E às vezes você, mas todo mundo faz isso, né? E você leva isso para os seus anos e você fala, olha, eu não deveria fazer isso, eu vou me remendar. E assim a gente vai buscando essa perfeição que Cristo nos pede, né? Sede perfeito como o vosso Pai Celestial é perfeito. Se a gente começa a ceder, mesmo em coisas que parecem pequenas, né? A gente abre a porteira da moralidade para futuramente, se vier uma grande tentação, a gente ceder nas coisas grandes também, né? Com quantas pessoas é assim, né? Enquanto as pessoas é assim, a pessoa vai se corrompendo aos poucos, né? Ela cede nas pequenas coisas e você vai abrindo espaço para que, se você bobear, você vai começar a ceder nas grandes coisas também, né? Quem é fiel no pouco é fiel no muito. E às vezes, ser fiel no pouco é algo que está mais ao nosso alcance, né? São coisas tão pequenas que a gente pode menosprezar por serem pequenas, mas que são heróicas se a gente cumprir, né? Então, São José Maria Escrivá ensina isso, né? O diabo ele vai colocar no teu ouvido assim, puxa, mas você não vai ceder nem neste pormenor tão pequeno? E você responde, não, eu não vou ceder neste pormenor heróico, né? Aquilo que eu falo do minuto heróico, né? A hora que a gente acorda, né? Eu sempre cito esse exemplo também, né? Puxa, que mal faz eu ficar mais 2 minutos na minha cama, né? Tocou o despertador, vou ficar aqui, vou ceder para preguiça 2 minutos. É a primeira queda do seu dia. A primeira queda do seu dia foi a primeira vez, olha. Primeiro minuto do seu dia, você tinha a oportunidade de ou levantar na hora que você mesmo se determinou que era a hora que você deveria acordar, afinal, não foi você que colocou lá o despertador para as 6 da manhã, e você cedeu a preguiça no primeiro minuto do seu dia, apertando aquele botão que dá mais 10 minutos, né? Com frequência, às 6h10 você aperta de novo para dar 6h20, né? Então, são coisas pequenas, né? Puxa, mas você não vai ceder nem nisso, né? São coisas heróicas. E, às vezes é ali que você vai fortalecer a sua vontade, para que você não caia também nas coisas grandes, né? E isso tem valor quando você oferece isso para Deus, né? Deus fica feliz, né? Da mesma forma que um pai fica feliz, né, com as pequenas vitórias do seu filho, né, que está se desenvolvendo. Eu tenho filhos pequenos, né? O Francisco agora, ele sobe aqui na mesa, e aí ele vem daqui até essa cadeira, ele dá 2 passinhos quase em casa. Eu fico feliz da vida quando eu vejo ele fazer essa pequena vitória, né? Caraca, meu filho, você deu 2 passos, né? Pô, é uma coisa ridícula dar 2 passos, né? Mas o pai fica feliz, né? Também o nosso pai fica feliz quando a gente vence nessas coisas pequenas, né? Então a gente deve, sim, lutar contra elas, né? E investigá-las no exame de consciência. Não investigue apenas os seus pecados graves no seu exame de consciência. Vislumbre os seus pecados veniais, né? Os pecados veniais, vocês sabem a diferença de pecado mortal e pecado venial, né? Pecado mortal é aquele que é em matéria grave, é deliberado e é consciente. Um pecado mortal me faz perder o céu, né? Eu perco a santidade, né? Eu perco a graça santificante quando eu estou em pecado grave. Se eu estou em pecado grave, em pecado mortal, eu não posso receber, por exemplo, a Santa Comunhão, né? Eu preciso primeiro me confessar. E o pecado, para ser grave, então ele tem que ser a matéria grave. A gente falou aqui de não matar, né? Se eu pego uma faca e mato o meu irmão, eu pequei gravemente contra esse pecado, né? Se no momento de raiva eu chamei meu irmão de imbecil, eu pequei levemente contra esse pecado. Não é pecado mortal, é um pecado venial.
As duas outras condições é eu ter consciência de que isso é pecado, né? Eu estou fazendo isso com consciência, e ele é deliberado, né? Eu fiz aquilo da minha vontade, ninguém me obrigou a fazer aquilo. Então, por exemplo, né? A gente vai ter agora a festa da Imaculada Conceição, que é dia santo de guarda, somos obrigados a ir à missa, né? Qual é o mandamento? Guardar domingos e festas, né? Então essa é uma festa de preceito, a gente deve guardá-la e ir à missa nesse dia. Ah, mas eu não sei que a Imaculada Conceição é dia santo de guarda. Então, se você não for na missa, provavelmente você não está pecando gravemente, porque o pecado não é plenamente consciente, né? Mas se eu sei que é dia santo de guarda e mesmo assim não vou, eu pequei gravemente. Qual é o pecado mais grave que eu posso fazer contra o terceiro mandamento do que não ir na missa num domingo ou dia de festas? O mandamento é esse, né? Então eu pequei gravemente, preciso me confessar, né? Se eu não sei, né, eu não tenho plena consciência daquilo. Então o pecado não é grave, não é um pecado mortal, é um pecado venial. Quando a gente vai para a confissão, a gente é obrigado a confessar todos os nossos pecados graves. Então você deve fazer um exame de consciência honesto, sincero, para se lembrar de todos os seus pecados graves e relatá-los na confissão. Puxa, não lembrei um pecado grave. Não tem problema, você fez um exame de consciência sincero, honesto, né? Se você não lembrou por falha da sua memória, ok, tá valendo. Mas se você lembrar depois, leva ele para a sua próxima confissão. Eu sou obrigado a levar os meus pecados veniais? Não, não é obrigado confessar os pecados veniais na confissão, mas é frutífero fazê-lo, porque, voltando aí àquele tema da aula dos sacramentos, né? Cada sacramento tem uma graça específica que a gente recebe naquele sacramento, e quando eu confesso os pecados veniais na confissão, eu recebo uma graça que me fortalece para não voltar a cair naqueles mesmos pecados, né? Então, às vezes é bom que a gente faça isso, né? Que a gente traga os pecados veniais para a confissão, principalmente aquele pecado venial que é de estimação, né? Que eu digo, que é aquele que você recorrentemente cai, né? Às vezes pode ser a gula, né? Olha, todo dia eu caio na gula, né? Eu vou lá, olha, amanhã no almoço eu, em vez de comer o docinho de sobremesa, eu vou comer uma uva, uma fruta, né? E às vezes eu vou lá e exagero na porção do docinho, né? E aí no dia seguinte eu faço de novo, no outro dia eu faço de novo. É aquele pecado venial que você está preso naquilo. Esse é muito bom você levar para a confissão, porque você precisa de uma graça especial para se vencer naquilo. O meu pecado de estimação às vezes é a ira, né? Com meu irmão, né? Meu irmão, às vezes a gente sai no tapa, às vezes a gente se desentende, ou com a esposa, né? Muitas vezes isso acontece dentro de casa, né? Olha, eu não consigo deixar de me irritar com o meu marido quando ele todo dia deixa a toalha molhada em cima da cama, né? Eu exagero ali na hora de reclamar, né? Leva isso para a sua confissão, né? Às vezes isso vai te dar aquela temperança que você precisa, não para fazer vista grossa, né? Mas para corrigir o seu marido com caridade, né? Falando com ele, olha, botou de novo aqui a toalha molhada, mas falando com muito carinho, né? Sem se esvair na ira. E quando a gente se esvai na ira, a gente perde a nossa paz e os nossos argumentos perdem força, né? A pessoa fica ofendida e não ouve porque você está falando todo irritado. Se a gente fala com tranquilidade, em geral as pessoas ouvem melhor aquilo que a gente está falando, né? Então irar-se nunca é bom. Estou preocupado aqui com o calor aqui em cima do computador, sabia? Como é que eu faço aqui? Eu acho que eu vou inverter, pessoal. Eu acho que eu vou fazer ali da sombra, tá? Vamos virar as cadeiras aqui pro lado de cá e deixar o computador gravando aqui debaixo desse sol, não vai dar certo. Aí. Beleza. Acho que assim vai ficar melhor. Obrigado. Bom, vamos lá então ao nosso... aqui o celular. Ao nosso texto. A gente tem aqui o Êxodo 20, versículo 16. É o anúncio do mandamento, tá? Quando foi anunciado a Moisés e por Moisés ao povo. 20:16. Não levantarás falso testemunho contra o teu próximo, né? Eu vou ler já os próximos, né? Que a ideia é que essa aula a gente fale também do 9º e do 10º.
Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seu escravo, nem sua escrava, nem seu boi, nem seu jumento, nem nada de que lhe pertence. E no Sermão da Montanha, a gente vai ter isso em Mateus 5, 33 a 37. Ouvistes ainda o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo: não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é trono de Deus, nem pela terra, porque é os cabelos de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes fazer um cabelo tornar-se branco ou negro. Dizeis somente sim, se é sim, não, se é não. Tudo o que passa além disso vem do maligno. Portanto, olha que simplicidade, né? Só diga sim, se for sim. Só diga não, se for não. E quantas vezes a gente faz um estardalhaço, a gente inventa essas maluquices de, mas é uma mentira branca. Mentira é mentira. Existem ressalvas, claro, né? A gente vai colocar nelas, mas dentre... Sempre diz, né? Nem tão para o céu, nem tão para a terra, né? Eu acho que a gente está muito mais para um lado do que para o outro, quando a gente começa a falar desse negócio de mentira branca, de mentira que é necessária, né? A mentira é sempre pecado, né? Porque a gente falou aqui agora há pouco o que um pecado precisa ter para ser pecado grave, né? Ser matéria grave, ser deliberado, ser consciente. E o que determinado ato, né, ou pensamento precisa para ser considerado pecaminoso? A gente leva em consideração o ato per si, o ato em si, as circunstâncias em que o ato foi feito e a finalidade, né? Então, por exemplo, o matar, né, pode ser não pecado quando você mata em legítima defesa, né? Pode ser que aquilo não seja considerado pecado, né? Pedro deu exemplo, né, na aula do 7º mandamento: uma pessoa que está com muita fome, não tem o que comer e pega uma fruta no mercado, essa pessoa não está pecando. Então, as circunstâncias e a finalidade são levadas em consideração, mas certos atos são um mal em si, independente das circunstâncias em que são aplicados, né? E a mentira é um exemplo disso, né? A mentira é sempre imoral. A ressalva que a gente faz é que em determinadas situações, né, a caridade pode exigir uma certa omissão, né? Não é necessariamente uma mentira, né? É você omitir determinados fatos, né? Às vezes uma pessoa vai te perguntar alguma coisa porque está mal intencionada, quer fazer mexerico, quer fazer fofoca, e você não é obrigado a falar a verdade para aquela pessoa, né? A omissão é um tipo de mentira? Às vezes a omissão é um tipo de mentira. Aqui nesse caso, a omissão não é necessariamente uma mentira, né? Então, também mais uma luta minha diária, né? Às vezes eu pego pacientes com diagnósticos graves e eu já me deparei com a seguinte situação. Vem lá o paciente e fala: doutor, quando vier o resultado do exame, se vier uma coisa grave, não conta para minha família não, que eu não quero preocupar ninguém, conta só para mim. E aí mais tarde, naquele mesmo dia, vem um telefonema da mãe: doutor, se sair alguma coisa grave, não conta para ele não se assustar, conta só pra gente, né? E aí você fica naquele dilema, né? E aí, quem merece ouvir a verdade, né? Essa é uma situação específica, né? Não tem uma resposta fácil para isso, né? Cada caso deve ser analisado, mas o exemplo é que, às vezes, uma omissão nesse tipo de campo, guiada pela caridade, né, pode não ser pecaminosa, né? Tanto para a pessoa, né, que vai sofrer com aquilo, tanto para os seus familiares, né? É claro que se a pessoa, né, o meu compromisso primeiro é com o paciente, não com os seus familiares, né? Eu tenho um compromisso maior com ele, né? E se ele é lúcido e manifesta esse desejo, eu tendo a querer colocar ele em primeiro lugar. Então, às vezes, essa situação que eu coloquei para vocês agora foi uma coisa real na minha vida, né? Aconteceu uma vez, né? Com frequência acontece um dos dois, né? Ou a família pede, ou o pai, mas uma vez aconteceu os dois pedirem no mesmo dia. Mas, de uma forma geral, mentir é pecado, né? Que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. Então vamos esmiuçar isso aqui no nosso catecismo.
Ok, então a gente está aqui no final já dessa parte, né? São os 3 últimos itens. Parágrafo 2464. O 8º mandamento proíbe falsear a verdade nas relações com os outros. Esta prescrição moral decorre da vocação do povo santo a ser testemunha de seu Deus, que é e quer a verdade. As ofensas à verdade exprimem, por palavras ou atos, uma recusa de abraçar a retidão moral. São infidelidades fundamentais a Deus e, nesse sentido, minam as bases da aliança. É muito interessante isso, né? A verdade, como é que ele coloca aqui? O povo santo, né? Quem é o povo santo? A igreja. O povo santo, ele é convidado a ser testemunha do seu Deus. Então a gente fala aqui, né? Qual é o papel do cristão? Ser um outro Cristo no mundo. Qual é o papel da igreja? Dar continuidade a este grande mistério e belo mistério que é a encarnação do Verbo. A igreja é uma perpetuação não, porque a igreja militante aqui não vai ser para sempre, mas a igreja é uma continuação na história desse mistério, né, que é propício se falar nesse tempo de advento, né, que a gente está aguardando a vinda do Cristo, esse mistério belíssimo da nossa fé, que é a encarnação do Verbo, né? Deus, que estava no transcendente, veio ao mundo, se fez carne, habitou entre nós, né? Se tornou um evento histórico. E a partir do momento que ele sobe aos céus e senta à direita do Pai, embora esse Verbo encarnado, né, que veio à história, que veio ao mundo, voltou ao transcendente, voltou a essa realidade que está além, ele continua se fazendo presente no mundo através da sua igreja, que é a sua continuação. Né? A gente falou lá da doutrina de Santo Agostinho, do Cristo total, onde o Cristo é a cabeça e a igreja é o corpo. Né? Nós perpetuamos essa missão de Cristo. E o que Cristo fala para Pilatos, né? Quando Pilatos fala para ele, então tu és rei? Né? E ele dá uma resposta que Pilatos não entende muito bem. Né? Meu reino não é deste mundo, né? E mais adiante ele vai falar, né? Eu vim para falar da verdade, eu vim para ser testemunho da verdade. Pilatos não entende muito bem, que pergunta para ele, né? Mas o que é a verdade? Então, faz parte da missão da igreja continuar testemunhando a verdade, porque o próprio Deus se identifica com a verdade. Cristo fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. A gente já teve uma aula para falar sobre isso. Dá para a gente fazer uma meditação riquíssima só ponderando nisso, né? E a gente cita lá desde aquela passagem do Êxodo, quando Moisés pergunta para Deus que se revela na sarça ardente, né? Mas qual é teu nome? E ele fala esse nome que não é nome, eu sou, né? Javé, eu sou. Então, Deus é. Então, é a única coisa que é por si mesma, que não depende de nada para ser, que tem o ser em si. É a única coisa que é verdadeira. Todo o resto é falso. Mas em que sentido que o resto é falso? Tudo o resto depende da vontade de Deus para ser. Só Deus que é por Ele mesmo. Então Deus é a verdade por si. Então quando mentimos, né, nós que temos essa missão, essa finalidade de dar testemunho da verdade, a gente falha numa das nossas principais missões, né? Eu não digo a nossa missão primeira, né? Que eu colocaria a nossa missão primeiro o amor, né? Deus quando a gente fala dos tributos de Deus, né? Das características de Deus, Deus é verdade e Deus é amor. Então, você pode até colocar que o amor é a verdade, mas a gente falha na nossa missão de dar testemunho da verdade, né? Porque Deus é a própria verdade e Deus nos deu esta missão, né? De ir e pregar para todas as criaturas, né? Pregar é o quê? Pregar é a verdade, que é Deus. Viver na verdade. O Antigo Testamento atesta, Deus é fonte de toda a verdade, sua palavra é verdade, sua lei é verdade. Sua fidelidade continua de geração em geração. Uma vez que Deus é veraz, os membros do seu povo são chamados a viver na verdade, né? Então, eu coloco aqui de novo uma coisa que eu já coloquei, né? Que é aquela dificuldade, às vezes, das pessoas em aceitar a verdade. E como muitas vezes a gente também vive essa dificuldade. A verdade é Deus. A verdade é imutável, né? A verdade não é relativa, como dizem
as filosofias modernas. Não, aquilo que é verdadeiro para você não é necessariamente verdadeiro para mim, né? Pode ser que para você isso daqui seja um computador, mas para que ele seja um cavalo, né? Então, na sua visão, é um computador, na dele é um cavalo. Claro, eu dei um exemplo meio ridículo, né? Mas a concepção de hoje é um pouco assim, né? Eu estava falando com um primo, né? Que... Engraçado que, curiosamente, essa semana a minha filha de 4 anos começou a me fazer várias perguntas a respeito do inferno, né? O que é o inferno e tal, o diabo existe. E olhamos um primo meu falando que a filha dele fez essas mesmas perguntas para ele e falou: o diabo existe, papai? Ah, minha filha, se você acha que ele existe, ele existe. Se você acha que ele não existe, então ele não existe. Então, isso é uma mentalidade relativa e que a gente vai se deparar com ela na forma como as pessoas, na visão de mundo que as pessoas têm hoje em dia. E a gente precisa fazer um contraponto, né? As coisas que existem, existem, independente da gente pensar que nelas ou não, né? Então, eu tive pacientes aí que viraram para mim, pegaram o coronavírus e falaram: ah, não, eu achei que coronavírus é psicológico, né? Não é, frio é psicológico, né? Então não estou com frio, né? Não tem essa frase, né? O negócio é psicológico, o negócio não existe não e tal. Então, esse tipo de negacionismo é querer fugir da verdade. As coisas não existem dependendo de eu querer que elas existam ou não, né? E muita gente vive assim, né? Ah, não, isso aí para mim não é pecado, né? Para mim isso não é pecado, então eu vou continuar fazendo porque no meu entender não é pecado. Não deixa de ser pecado porque no seu entender não é pecado. Pode até ser que o seu pecado seja menos grave porque você não tem plena consciência de que aquilo é pecado, né? Mas quando você se engana dessa forma, não deixa de ser pecado, né? Então, nós precisamos viver nessa verdade. Eu vou passar pelo compêndio, para ver se a gente consegue pegar todas as... Queria reforçar, né, esse conceito, mas a gente consegue passar todos os itens também dos outros mandamentos. Então, na pergunta 521, qual é o dever do homem a respeito da verdade? Toda pessoa é chamada à sinceridade e à veracidade no agir e no falar. Cada um tem o dever de procurar a verdade e a ela aderir. Então temos o dever de procurar a verdade. E uma vez achando a verdade, aderir a ela. Olha que importante é isso, né? Eu já dei alguns exemplos dessa forma, né? O exemplo lá do catedrático universitário, né? A pessoa lá é um médico que estudava insuficiência cardíaca, né? Uma doença do coração, que o coração bombeia fraco, né? Ele não consegue fazer essa função de bomba dele com força. E aí esse professor catedrático, a tese dele foi sempre em tratar com medicamentos que aumentassem a força de contração. Claro, se é uma doença que faz com que o coração bombeie com força e o coração está bombeando fraco, eu vou dar remédios que aumentam essa força de contração do coração. E ele fez toda a sua mestrado, doutorado, todas as suas publicações em cima disso. E aí um belo dia, alguém descobre que é o contrário, não? Eu tenho que deixar o coração relaxar melhor, né? E hoje a gente dá beta-bloqueadores na insuficiência cardíaca, né? Remédios que dão uma amenizada no coração, porque esse negócio de ficar estimulando o adrenalina no coração só piora o mal no longo prazo. E aí aquele pessoal olha aquilo, olha, essa tese do remédio que ameniza a força do coração é belíssima, eu não consigo achar nenhuma imperfeição nela. Metodologicamente está tudo perfeito. Mas eu não posso aderir a isso, porque se eu aderir a isso, eu jogo fora tudo que eu produzi. Eu tenho que jogar fora todos os meus artigos. Tenho que jogar fora minha tese de mestrado, então eu não vou aceitar isso. Está errado isso. Então, percebe? Às vezes, o critério que a gente tem para ver se uma coisa é verdadeira ou não é reto, não é pela verdade em si. É se aquilo é conveniente para mim. E uma vez que eu vi que aquilo não é conveniente para mim, eu não vou aderir a essa verdade porque ela não me convém. Tá. Quer perguntar? Pode perguntar. Sinceridade com verdade? Ser sincero e ser verdadeiro, por exemplo, quando a gente fala da gente, da nossa ação, se há uma diferença nisso. Olha, talvez, né? Talvez, que eu tenho que tentar entender o que você quis dizer com ser sincero, porque... Diz que a verdade está ligada a tudo que é proveniente de Deus. Sim. Ele é verdade e tudo que é verdadeiro é relacionado a Deus. E tudo que é verossímil, vamos dizer assim, são coisas que não, sei lá, talvez não tenham essa ligação divina. A gente pode dizer que, sei lá,
Mas quando a gente fala de sinceridade, que talvez provoque em mim uma noção de sentimento, não sei. Aí a gente tem que tomar cuidado com um risco, né? Exatamente, de a gente criar as nossas próprias verdades achando que está sendo sincero. Né? É aquele exemplo que eu dou do sujeito que trocou a esposa por outra porque ele se apaixonou por outra pessoa. Olha, eu estou sendo sincero, eu não amo mais essa pessoa, eu amo aquela. Né? Então, existe um enganar-se nisso. Primeiro porque paixão não vem assim, de uma hora para outra. Paixão, em geral, começa como uma faísca e a gente vai alimentando aquilo, né? Nem que seja um desejo oculto no coração, né? E aquilo vai crescendo e vai ganhando proporções maiores. Aí ele deixa a mulher dele para trocar a mulher dele por outra, porque, estou sendo sincero, me apaixonei por essa outra pessoa. Né? Então, essa sinceridade não está muito reta. Né? Não é muito, olha, isso não é verdade. Você fez um compromisso com aquela pessoa e você deixou-se nublar por essas paixões. Né? E você está tendo uma concepção errada do que é amor, né? Quando a gente enxerga o amor como um sentimento. Né? O sentimento é uma paixão e o amor, na verdade, ele vai além, ele é muito mais do que um sentimento. Né? O amor é um ato da minha vontade, é um compromisso que eu faço para servir ao outro. Né? Então, a sinceridade às vezes pode estar meio torta. Né? Pô, eu não estou com a menor vontade de rezar nesse momento, não estou com saco para sentar e rezar. Né? Então, eu vou ser sincero comigo mesmo, não vou rezar, não. Isso é uma falta de amor. Né? A sinceridade pode ocultar uma preguiça, né? Que na verdade isso é preguiça, né? A gente deve rezar mesmo quando a gente não tem vontade, né? Assim, o amor é assim, né? Você está no casamento, né? Às vezes um ato de amor que eu faço com a minha esposa ela está cansada, eu vou lavar a louça hoje no lugar dela. Né? Olha, amor, para ser sincero, não estou com a menor vontade de lavar a louça, então eu vou ser sincero comigo mesmo e vou deixar essa parafernália suja aí. Não, na verdade é preguiça. Né? Qual é a verdade aí? Preguiça. Né? Não sei se era exatamente isso que você perguntou. Né? Então, cada um tem o dever de procurar a verdade e ela aderir. Então, também procurar a verdade, que isso às vezes é outro problema. Né? Às vezes você observa isso no apostolado, né? Você quer levar a verdade para as pessoas. Cara, eu não quero ouvir essas coisas que você vai falar, não, porque eu não quero complicar a minha vida. Né? Então, não. A gente tem o dever de procurar a verdade. Eu falei agora há pouco, né? Se eu não sei que o dia da Imaculada Conceição é dia de graça, então eu não peco mortalmente não indo à missa, porque eu não sabia que era dia de graça. Então eu vou procurar a ignorância, porque a ignorância vai me proteger. Não, isso também não é uma coisa reta. Eu tenho o dever de conhecer a doutrina da igreja, eu tenho o dever de conhecer melhor a minha fé, eu tenho o dever de crescer em conhecimento. Eu não posso me esconder na ignorância, porque é um mandato também eu buscar a verdade, né? E uma vez encontrando, aderir a ela. Então, a ela aderir, ordenando toda a própria vida segundo as exigências da verdade. Né? Então, eu sempre achei que não tinha problema em aceitar dividir o recibo em dois, né? Todo mundo faz isso. Uma vez que eu me dei conta que isso é algo imoral, eu preciso aderir a isso. Né? Eu descobri, né? Isso às vezes é um problema, né, para algumas pessoas. Né? Por exemplo, essa questão dramática que a gente vive hoje dos casais de segunda união, né? Dos casais de terceira e de quarta e tal. Uma vez que entenderam que isso está errado, né? Às vezes é muito difícil para a pessoa aderir. Né? Mas cada um vai ver lá dentro do seu contexto qual é a melhor forma de se aderir a isso. Né? Oi, tudo bem? Quem não conhece, essa é a Joana, esse é o Tiago, aquele ali é o Francisco, essa aqui é o amor da minha vida, a Laila. Como se dá o testemunho da verdade? O cristão deve dar testemunho da verdade evangélica em todos os campos da sua atividade pública e privada, mesmo com sacrifício, se necessário, da própria vida, né, que é a questão do martírio. O martírio é o supremo testemunho prestado à verdade da fé. Né? Então, isso acontecia até meio que ipsilítere, né? Acontece ainda, né? Mas hoje menos. Você pega aquele filme do Scorsese, né? De umas missões jesuíticas no Japão, né? Que uma coisa foi real durante muito tempo, e até hoje né? Você vai proclamar o evangelho na Arábia, né? Se você não vai ser guilhotinado lá, né?
É uma realidade ainda em alguns países, né? Mas isso acontecia de forma mais ipsilítere, né? Meu filho, eu vou te matar, basta você falar que Jesus não é Deus, que eu não te mato. Você não pode blasfemar. Agora, isso provavelmente não é a nossa realidade, mas isso se aplica à nossa realidade de outras formas, né? De outras formas, né? Às vezes você tem o propósito ali de, sei lá, de não comer carne na sexta-feira, né? E lá, pô, teu chefe te convida lá para, hoje vamos comer naquela churrascaria e tal, não sei o que. Você fica tentado a comer carne, tudo bem que muitas vezes a churrascaria tem lá um japonês, lá dá para você botar um peixe, uma coisa assim, né? Mas às vezes você se deixa guiar pelos chamados respeitos humanos, né? Você abre mão de alguma coisinha ali da sua fé por conta desses respeitos humanos, e que você se furta, né, de falar a verdade, de viver a verdade por conta dos respeitos humanos, né? Outro dia eu estava conversando com um amigo, né, que tem filho adolescente, ele estava falando ali na roda ali, né, das pessoas, né? Era um ambiente que tinha muitas pessoas pagãs, né? E porque hoje o meu filho dorme na casa da namorada, né? Hoje não dá para você impedir o seu filho adolescente de dormir na casa da namorada, né? Você precisa falar, olha, não dá não. Você não é o pai dele? Ele é menor de idade. Só não dá se você abrir a porta, né? Se você falar que não, né? E às vezes a gente fica cheio de dedos, né, de falar, né? Claro, você vai ver pela caridade qual é o melhor momento de você falar com o seu amigo, né? Se é ali naquela hora na roda, ou às vezes pode não ser prudente você falar naquele hora, e depois você chamar teu amigo do lado, olha, eu vi lá aquilo que você falou, né? Mas olha, não é bem assim, a gente vive um problema com essa questão da castidade aí entre os namorados, então isso que você está colocando o teu filho na boca do lobo ali, né? Tá dormindo na casa da namorada pode ser uma tentação muito grande ali dele preservar a castidade. Então, com frequência, a gente peca por respeitos humanos, né? Aqui nesse momento aqui eu não vou viver a minha fé, né? Porque não convém, né? Isso vai ser visto com maus olhos. Então, e às vezes a gente vive um tempo que o mundo força a gente para isso, né? Força a gente para isso. Uma vez o meu irmão, ele foi chamado a atenção na empresa que ele trabalha, porque no dia de Natal ele deu um Merry Christmas, né, para os colegas de trabalho. O chefe chamou a atenção, olha, aqui a gente não fala Merry Christmas, aqui a gente fala Happy Holidays. Porque não pode, Merry Christmas é cristianismo, fala Happy Holidays, que assim você é inclusivo, você respeita, né? Happy Holidays é uma pinóia. Eu sou católico, estou falando aqui com um colega meu de trabalho que é católico também, eu tenho o direito de dar Feliz Natal para ele, né? Se você tiver qualquer coisa contrária, isso que é perseguição religiosa, né? E às vezes a gente cala por respeitos humanos, para não ficar mal ali no grupo. Que tem um livro do professor Olavo de Carvalho que é O Imbecil Coletivo, né? Esse é um título um pouco hostil, né? Nossa, que título forte. Mas o título é uma alusão ao livro do Antônio Gramsci, né? Que é o Intelectual Coletivo. E o que ele quer dizer, né? Em linhas gerais, né? Existe uma cultura, às vezes na intelectualidade, que tem os seus preceitos que chegam a ser dogmáticos. E que se você questiona isso, você vai ser mal visto em muitos círculos por aí. Porque você questiona alguma coisa daquilo que se tem como dogmático. Então, se você não pensa exatamente como aquelas pessoas, né, você está fora daquele círculo, né? Você vai ser atacado pelo mundo, né? Então, muitas vezes, você vai perder oportunidades profissionais, pode ser que você perca dinheiro, porque você não aderiu àquela cultura do establishment, né? E se criou de uma forma que, pelo que a ideia do livro é essa, é que a gente se imbeciliza, né? A gente não pensa nas coisas para pensar como elas são, né? Olha, o establishment é esse, eu vou aderir a isso, né? E é engraçado, né? Porque às vezes nós católicos somos criticados porque somos uma religião que tem dogmas, né? Mas os nossos dogmas são coisas que não dizem respeito a esse mundo, né? Nosso dogma é que Maria foi concebida sem pecado. Não cabe eu questionar se Maria foi concebida sem pecado ou não. E, que absurdo a Igreja Católica ter seus dogmas, né? Qual absurdo se eu entendi que Maria foi concebida sem pecado, eu falo, olha, se você não acredita nisso, você não está na verdade, porque a verdade é essa, né? São coisas sobrenaturais, né? São coisas transcendentes. Agora, vai ser um dogma,
você dizer que você entende como imoral essa questão aí do poliamor, né, que você está falando hoje. Eu acho imoral que um homem viva junto numa mesma casa com 4 esposas. Eu acho que isso não está certo, né? Isso quebra ali a igualdade de dignidade entre homem e mulher. Eu acho errado que isso aconteça. Não, você é um retrógrado, né? Se aquelas pessoas se amam e se elas se entendem que está tudo bem, isso só diz respeito a eles, né? Você não pode ter a sua ideia de que isso é errado. Isso é você ir contra, às vezes, a ideia do establishment, e às vezes você vai ser perseguido, né, por conta disso, de perder a oportunidade, né? Será que se meu irmão tivesse mantido ali o Merry Christmas, né, ele perderia oportunidades profissionais ali dentro da empresa? Talvez, né? Foi advertido nesse sentido, né? Então isso às vezes é um problema, né? E a gente precisa se manter na verdade, né, apesar dos respeitos humanos, né? Abrir mão desses respeitos humanos, né, com caridade, com prudência, né, em cada momento, mas não com covardia. O que proíbe... isso aqui é importante. O que proíbe o 8º mandamento? O 8º mandamento proíbe o falso testemunho, o perjúrio, a mentira, né? Então, o falso testemunho seria a calúnia, né? É você falar uma coisa falsa a respeito de outra pessoa e que aquilo vai levar um prejuízo para a honra daquela pessoa, para a credibilidade daquela pessoa. A mentira, o perjúrio é quando você jura em falso. Então, o mandamento é ainda mais amplo, né, como Cristo ensinou, né? Você não deve simplesmente não deve jurar, né? Se o seu sim seja sim, que o seu não seja não. O perjúrio é você jurar em falso. Mentira é você revelar um fato que não é verdadeiro, cuja gravidade se mede pela verdade que ela deforma, pelas circunstâncias, pelas intenções do mentiroso e pelos danos sofridos pelas vítimas. Então, era aquilo que a gente estava falando, né? Quando a gente falou da diferença de um pecado venial e um pecado mortal, né? Dependendo daquilo que você falar, pode ter uma implicação maior ou menor, né? Então, se aquela sua calúnia tiver um grande impacto na vida daquela pessoa, né, o seu pecado foi mais grave, né? A finalidade com que você falou aquilo, né, também é critério, né, para gravidade, né? Então, vamos supor que você é uma pessoa que tem aí o vício da fofoca, e aí ela ouve algo de certa pessoa que às vezes não é nem mentira, né? Às vezes é uma coisa que é verdadeira, né? Ele vai falar depois, né? Também é pecado a difamação, né? É pecado a calúnia, né? A calúnia você revela um fato mentiroso a respeito de alguém. A difamação, às vezes, você está revelando um fato verdadeiro a respeito de uma pessoa, mas que não convém que você revele isso para outras pessoas, porque aquilo pode trazer um prejuízo para aquela pessoa, ainda que seja verdadeiro. Você também está pecando. É um pecado de difamação. Então, a fofoca, às vezes, é difamação, né? Olha, a fulana, você não sabe, né? Tá aí no 2º dia do Covid, veio para a missa mesmo assim, querendo contaminar as pessoas e tal, né? Não sei o quê, e conta aquilo para os outros, né? Olha, para que você está falando isso dessa pessoa, né? A sua intenção é reta, né? Está guiada pela caridade? Vai falar com a própria fulana. Olha, fulano, acho que talvez não convenha que você saia de casa, venha para a missa, porque você está contaminando outras pessoas. Mas para que você vai ficar falando para isso para terceiros, né? Outra coisa é mais grave quando você revela aquilo porque você tem ódio por aquela pessoa. O meu inimigo cometeu ali um deslize, agora sim eu vou me aproveitar, né? Está vivendo aí debate político, né? Acho que você faz muito isso, né? Vai ali na espinha do peixe da pessoa ali por ódio às vezes daquela pessoa, né? E aí o pecado é ainda mais grave. Ele está sendo motivado, né? Lembra que eu falei? O pecado em si, as circunstâncias e a finalidade. A finalidade daquele pecado é o ódio àquela pessoa, né? Então é evidente que esse pecado passa a ser mais grave, né? O juízo temerário, a maledicência, a difamação, a calúnia, que diminui ou destrói a boa reputação, a honra a que tem direito toda pessoa, né? Então, o que é juízo temerário? Juízo temerário é quando você pensa mal de alguém sem refletir muito naquilo que está te fazer pensar mal daquela pessoa, né? Então, isso é comum no casamento, né? A gente fala que no casamento, às vezes, a imaginação pode ser um problema. Né? Então, por exemplo, né, esse exemplo que eu dei aí do marido que esquece a toalha molhada em cima da cama, né? Às vezes ele faz
porque ele é preguiçoso, às vezes vai porque ele é distraído e tal. Mas muitas vezes a mulher vai, cara, ele faz pra me sacanear. Ele faz de propósito, ele sabe que isso me irrita e mesmo assim ele bota lá de propósito. Isso é o juízo temerário, né? E o juízo temerário muitas vezes é fruto dessa imaginação que às vezes a gente precisa dar uma controlada na nossa imaginação, né? Provavelmente ele não faz isso ele pode fazer por outros problemas, por preguiça, porque ele é desleixado, porque ele é distraído e tal, né? Mas com frequência a gente usa a imaginação e faz esse juízo temerário. Não, ele faz para me sacanear, né? Então, isso acontece às vezes no dia a dia, né? O colega de trabalho fez alguma coisa que você não gostou, pô, ele fez isso só para me prejudicar, né? É esse juízo temerário, é quando você cria um juízo falso a respeito de alguém, né? Quando você não refletiu exatamente nas coisas, né? Então a pessoa faz ali um deslize, você já pensa mal daquela pessoa e cria ali um falso juízo sem ter refletido a fundo por que aquela pessoa fez aquilo. Por que aquela pessoa fez aquilo. Então é muito importante essa questão do cuidado com os julgamentos que a gente faz, né? Acho que na aula passada, né, que o Pedro estava falando dessas práticas de vivência do advento, né? E falou, são as mesmas práticas que a gente é convidado a viver na quaresma, né? Então, quando a gente fala de esmola, por exemplo, né, é muito frequente isso. Acho que o Pedro deu esse exemplo na semana passada, a gente julgar o mendigo, né? Não vou dar dinheiro para esse cara, porque esse cara vai gastar com álcool, esse cara vai gastar com droga, né? Então, às vezes, isso é juízo temerário. A gente olhou aquela pessoa e já fez um julgamento que não necessariamente é verdadeiro, muitas vezes não é. Pode até ser que seja, pode até ser que ele gaste, mas cuidado com o juízo que a gente faz. Isso também é pecado, né? Fazer esse juízo da pessoa, às vezes sem refletir naquilo, né? E às vezes a gente faz esses juízos temerários também com informações que chegam pra gente e que a gente acredita porque nos convém, né? Então, de novo, né, voltando aí ao coronavírus, né? Já dei vários exemplos com coronavírus que eu, como pneumologista, acho que boa parte da minha vida esse ano foi coronavírus, né? Coisa que eu estou vivendo aí com muita intensidade, né? Então, os exemplos me vêm na cabeça, acabam muitas vezes sendo ligados a ele, né? Situação corriqueira. Testes diagnósticos são potencialmente falhos. E isso é uma coisa que eu não me cansei de falar ao longo desse ano. Um teste diagnóstico pode ser verdadeiro, pode estar errado, né? Existem exames que são falso positivos, existem exames que são falso negativos. Então me vem um sujeito que está aí com febre, com dor no corpo, perdeu totalmente o olfato e o paladar. A esposa que dorme com ele na mesma cama teve um teste positivo para Covid e ele faz o teste deu negativo. Pô, beleza, então descartei essa doença, eu vou sair de casa, meu teste está negativo, né? E, olha, isso pode ser também um juízo temerário, né? Você aderir a uma informação que provavelmente é falsa, nesse caso, né? Os testes diagnósticos também erram, porque me é conveniente, eu não aguento mais ficar dentro de casa. Eu quero sair, eu quero ir na padaria, eu preciso... Muitas vezes, às vezes, a finalidade pode até ser reta, eu preciso trabalhar, né? Tem um monte de coisa que eu preciso entregar no escritório, né? Então, a gente se agarra ali num negócio e coloca aquilo como uma desculpa. E é um falso juízo, é um juízo temerário. Aquilo, se você para refletir um pouquinho mais fundo em cima daquilo, você vai ver que, olha, pode ser que isso daqui não seja verdadeiro e que seja mais prudente que eu dê aqui os meus 10 dias aqui de quarentena. Para casos leves, hoje a gente dá 10 dias só, né? De quarentena. Juízo temerário também. A bajulação, adulação ou complacência, sobretudo, se endereçada a pecados graves ou a consecução de vantagens ilícitas, né? Também seria um pecado. Cuidado com essa questão aí que se fala de bajulação, né? Eu vou ler por aqui pelo catecismo para a gente esmiuçar um pouco mais, né? Deve-se proscrever qualquer palavra ou atitude que por bajulação, adulação ou complacência encoraje e confirme o outro na malícia de seus atos e na perversidade de sua conduta, né? É uma pessoa que está agindo no erro e eu não quero ficar mal com aquela pessoa e às vezes eu não apenas não corrijo, como eu reforço, né? Isso mesmo, né? Então, a tua amiga está pensando em se separar do marido, né?
Às vezes o marido realmente não é uma boa pessoa, né? Isso mesmo, fulana, seja feliz, todo mundo merece ser feliz, você merece uma outra chance. Você está bajulando a sua vida. Não, eu estou fazendo meu papel, eu quero dar apoio para ela. Né? Talvez não seja esse o apoio que ela precisa, né? Porque na verdade você está sendo pedra de tropeço. São Pedro. É necessário que o Filho do Homem seja entregue aos pecadores e que morra na cruz, mas há de ressuscitar no terceiro dia. Não, peraí, Senhor, não seja assim, né? É isso, ele está bajulando a Cristo, mas ele está sendo pedra de tropeço. O próprio Deus fala, você para mim é pedra de tropeço, vá de reto no Satanás, né? Porque as suas palavras não são de Deus, mas do mundo. Então você está tentando ali bajular, dar um apoio, né? E na verdade você está sendo pedra de tropeço para aquela pessoa. Aquele livro de C.S. Lewis, né, Cartas do Demônio ao Seu Aprendiz, né, ele fala isso, ele faz essa crítica aos médicos, né? Puxa, olha, o teu paciente, né, o paciente é o paciente do demônio, né? O paciente dele é quem ele está tentando para levar ele para o inferno. Olha, meu sobrinho, esse teu paciente aí, talvez não seja conveniente que ele morra na guerra, né? Você está festejando aí que está tendo uma nova guerra mundial e tal, mas às vezes a guerra, as pessoas colocam muitas fichas dela em Deus, e se ele morre nesse momento a gente perde ele, né? Que ele vai para o céu, né? Seria muito melhor para a gente que as pessoas morressem em hospitais bem confortáveis, com médicos dizendo para eles, não, você não vai morrer, vai dar tudo certo e tal. Quantas vezes às vezes eu não caio nisso, né? Eu posso estar fazendo um mal para o meu paciente, bajulando, né? Querendo falar, não, olha, essa doença aí, daqui a pouco está tudo bem, vai dar tudo certo. Não necessariamente. Pode ser que seja uma mentira. Ah, mas é uma mentira branca para aliviar o sofrimento de uma pessoa que está sofrendo. Olha, mas pode ser pedra de tropeço para aquela pessoa. Essa pessoa às vezes sabe que vai morrer, ou então eu quero que o sacerdote venha me atender, eu quero confessar, eu quero receber a unção dos enfermos, eu quero receber o viático, né? Então, a bajulação pode ser uma pedra de tropeço. Vamos lá, boa pergunta, tá? Então, quando isso é um ato, às vezes é um pecado de orgulho, tá? Deixa eu me explicar melhor. Também está em caminho, né, de São José Maria Escrivá, tem um ponto lá no começo, acho que naquele capítulo do caráter, né, de pontos que me fazem ver que eu sou orgulhoso, que me fazem ver minha falta de humildade. E um dos pontos é dar o seu parecer quando não lhe pedem ou que a caridade não exija que você o faça. Então, esse tipo de situação, uma coisa é, pediram o meu parecer, pediram o meu conselho. Se pediram o seu conselho, você já tem autorização daquela pessoa para falar a verdade para ela. Se a pessoa não pediu o seu conselho, você vai ter que discernir se a caridade te exige que faça o seu parecer, ou se você está falando... Ele vai falar sobre isso aqui no Catecismo também, né? Um pecado contra o 8º mandamento, às vezes pode ser a pessoa que vê erros em tudo, né? De novo voltou para o casamento, né? Pô, a minha esposa, tudo que eu faço, ela fala que está errado, eu me critico o tempo todo. Esse excesso de críticas pode ser parte desse juízo temerário, né? De você não ver as qualidades da pessoa, né? Você só vê os defeitos. Então, cuidado. Se você está vendo um defeito, a pessoa te pede o seu auxílio, você está autorizado para interceder. Se a pessoa não pede, você tem que ver, a caridade me exige que eu vá auxiliar ou não, né? Então, se o Renato está passando na rua e viu alguém passando mal, né? O Renato é médico, a pessoa não necessariamente pediu o auxílio do Renato, né? A caridade vai me exigir que eu me disponha ele para auxiliar. Mas vamos supor que a pessoa que está socorrendo é um outro médico, que está tudo sob controle, eu sou médico, eu tenho que respeitar. A pessoa não quer o auxílio. Isso a gente vê às vezes, no meio da missa, uma pessoa teve pressão baixa, passou mal e juntou 15 mil pessoas querendo fazer bem, estão fazendo mais mal para aquela pessoa e deixar ela sufocada, né? Então, você tem que ver se a caridade exige que você vá ou não, né? Não sei se isso te ajudou aí a responder a tua pergunta. Em vez de pensar no ato, se
Sim, muito bem. Muitas vezes o que move a gente a interceder é a questão da soberba, né? Isso está nesse ponto de caminho também, né? Ah, eu faço assim, eu faço assado. Tem umas pessoas pedantes que às vezes numa roda de conversa, né, você está contando alguma coisa que aconteceu na sua vida. Ah, isso quando acontece na minha vida eu faço dessa forma. Tá, ninguém te perguntou nada. Não quero saber como é que você faz, né? Isso é um ato de soberba, né? Você colocar, você ser autorreferencial, né, o tempo todo, né? Se colocando como referência que aquilo que você faz está mais certo do que o das outras pessoas, né? Então, são alguns cuidados que a gente tem que ter, né? O seu chamado foi solicitado, né? Não foi solicitado, a caridade exige que eu intercedo, né? Eu tenho muito cuidado com isso, né? Eu sou meio chato, é um defeito meu. Eu sou chato, às vezes, das pessoas mexendo nas minhas coisas, né? Então, é um defeito meu. Às vezes eu gosto das coisas do meu jeito. Por eu ter esse defeito, eu fico cheio de dedos para mexer nas coisas das pessoas, né? Porque a pessoa às vezes tem o seu jeito de fazer. Então, às vezes a Laila, a gente está na missa e o som tá ruim, né? Pô, tá dando microfonia. Vai lá, Renato, mexe lá na mesa de som, ajuda ele lá para que o som da... Olha, ele não pediu minha ajuda, sabe? Às vezes eu vou lá e o cara vai ficar irritado porque eu mexi ali no som dele e tal, né? Então, não pediu minha ajuda. Pedir minha ajuda, boa, né? Eu tenho que ter essa sensibilidade aí, né? Essa caridade me exige que vá lá, né? Às vezes isso não é fácil, né? Mas se a gente ter consciência dessas coisas e buscar agir de forma reta é o primeiro passo, né? Que muitas vezes a gente age sem ter consciência, né, disso, né? E quantas vezes a gente não age motivado por orgulho, achando que está agindo motivado pela caridade? É algo para a gente levar para a nossa oração pessoal, que Deus vai dando luzes para a gente discernir, né? Onde que é orgulho, onde que é caridade. Mais um ponto nessa questão da bajulação, né? Aqui a gente colocou a bajulação como algo negativo, né? Mas cuidado, às vezes o problema pode ser no outro, né? Dentro daquilo que a gente chama de juízo temerário, eu posso criticar o outro por bajulação e quem está pecando sou eu. Fulano lá, o meu colega que trabalha comigo, é o queridinho do chefe, né? Que ele entrega tudo na hora, faz tudo certinho, faz só porque ele é puxa-saco do chefe, né? Aí isso é inveja, né? Então cuidado, que às vezes você está criticando a bajulação do outro porque você está pecando um pecado de inveja. E aqui a inveja faz você pecar contra o 8º mandamento, que você está achando que é falsa a reta intenção do seu irmão, que você está mentindo, assumindo no seu pensamento. Então, olha a questão aqui, né? Às vezes a mentira, eu não falei para ninguém isso. Eu pensei mal do meu irmão, criei um juízo temerário do meu irmão, achando que a sua intenção é bajular, achando que a sua intenção é reta, mas na verdade a minha inveja que fez a minha imaginação pensar dessa forma. Estou pecando contra o 8º mandamento. Então, cuidado aí com essa palavra bajulação, né? O bajulador é pecado. Às vezes ele não é bajulador coisa nenhuma, e o pecado sou eu que sou invejoso. A adulação é uma falta grave quando cúmplice de vício, a gente já falou disso. A jactância ou fanfarronice constitui uma falta contra a verdade. De novo, né? A fanfarronice é o orgulho, né? Aqui podem ser faltas maiores ou menores, né? Acho que entra as histórias de pescador, né? Você criar falsas histórias, né? Porque você fica aparecendo melhor na fita, né? Eu conheço uma pessoa que faz muito isso, né? Que conta uma história para ele sempre repassa a história, ele dá um jeito de colocar algumas coisas fictícias para que a história fique mais interessante, né? Que as pessoas ouvem, quando é da história, a história ficou mais engraçada, né? Quando ele coloca ali pequeno, tem aquele negócio que quem conta um conto aumenta um ponto, né? Muita gente faz isso, né? Você vai contar uma história, você faz ali pequenas falseadas. Às vezes a sua intenção não é nem prejudicar ninguém quando você quer essas falsidades, mas às vezes a sua intenção é orgulho. Você quer que a sua história fique mais interessante, porque daí as pessoas vão olhar para você, o Renato conta umas histórias maneiras, né? O Renato conta umas histórias engraçadas e tal, né? Às vezes é orgulho que te faz criar essa falsidade. Claro, talvez a história de pescador não seja nenhum pecado grave, né? Mas pode ser um pecado venial se a intenção do pescador sei lá, né? Parecer uma pessoa melhor do que ele é. Então, cuidado com isso, né? Seria um tipo de fanfarronice isso, né? O que é o fanfarrão? A pessoa que fica ressaltando suas próprias
virtudes, né, suas próprias qualidades, às vezes a ponto de exagerá-las, né, falsamente, né, uma clara fanfarronice. O mesmo vale para a ironia, que visa depreciar alguém, caricaturando de modo malévolo um ou outro aspecto do seu comportamento, né? Muitas vezes a gente faz isso também, né? A gente vai falar de um defeito de certa pessoa, a gente dá uma exagerada no defeito daquela pessoa, caricaturando ela como uma forma de depreciar aquela pessoa, né? A gente faz isso às vezes com frequência, né? A ironia, então, também é pecado contra o 8º mandamento. A mentira consiste em dizer que é falso com a intenção de enganar. O Senhor denuncia na mentira uma obra diabólica. Vós sois do diabo, vosso pai. Nele não há verdade. Quando ele mente, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, é o pai da mentira, né? Então o diabo é aquele que desde o começo, né? Vai lá, Deus proibiu vocês de comer todas as frutas daqui dessas árvores, né? Primeira mentira, né? Não, diabo, não é isso não. Ele falou para não comer só daquela árvore. Ele disse que a gente comer, a gente vai morrer. Segunda mentira, bobagem, não morrereis. O diabo é mentiroso, né? Como essa contraposição, né? Se Deus é verdade, né? O diabo quer nos afastar da verdade, né? Ele é o pai da mentira, né? Mentiroso por excelência, né? O diabo, né? Não é o... Acho que esse debate aqui, um chamou o outro de pai da mentira, aí, né? Com a intenção de ofender. O que pede o 8º mandamento? O 8º mandamento pede o respeito à verdade, acompanhado pela discrição da caridade, na comunicação e na informação, que devem avaliar o bem pessoal e comum, a defesa da vida privada, o perigo de escândalo, na manutenção dos segredos profissionais que devem ser mantidos, exceto casos excepcionais, por graves e proporcionais motivos. E é também exigido o respeito pelas confidências feitas sob sigilo, né? Então, revelar segredos de outras pessoas, de uma forma geral, é pecado contra o 8º mandamento, né? Mas pode ser que em algum caso a caridade te exige, né? Então, você viu lá um sujeito arrombando a porta ali do supermercado, entrando, poxa, eu não vou ligar para a polícia porque eu estou difamando o ladrão. Não, a caridade exige que você faça isso, né? Que não tenha uma injustiça, né? Claro, esse é um fato que é fácil falar, né? Vão ter... Acho que não cabe aqui a gente colocar aqueles dilemas morais, né? Que é mais difícil a gente discernir qual o caminho certo, né? a se fazer. Eu, na minha profissão, já passei por algum deles, né? Mas são situações de exceções, né? Na grande parte das maiorias, né? Se a gente coloca um pouquinho de reflexão, né? Leva aquilo para a oração, a gente consegue discernir qual é o caminho correto. Às vezes pode ter uma certa situação de maior dilema, né? Eu já vivi isso, né? De um paciente HIV, interna, faz o diagnóstico do HIV, e aí, fulano, tem que contar agora com a tua esposa, né? Que você tem essa doença, né? Mas eu tô aqui internado, vai ser muito ruim, porque daí eu vou contar, ela vai estar sozinha em casa, vai ficar sozinha. Deixa eu contar quando eu tiver alta. E aí, beleza, dá alta. Aí 2 meses depois, aquele mesmo paciente se reinterna e você percebe que ele não contou as coisas. Não apenas não contou, como continuou tendo relações com ela sem contar. Às vezes é uma situação difícil, né? Porque ele falou aqui da questão do sigilo profissional, né? O médico tem o sigilo, né? Das informações que ele obtém por meio da sua profissão. Ele não deve revelar isso a terceiros, mas em casos como esse pode ser que a caridade te exija a fazer isso, né? Então, esse caso eu vivi esse dilema, né? E aí eu, na segunda internação, eu botei o cara na beirola, olha assim, pô, vem cá, fulano, eu vou deixar vocês conversarem que ele tem algo muito importante que ele precisa te contar hoje. Aí deixei os dois sozinhos ali. E ele contou, mas depois a mulher foi reclamar comigo, assim, pô, doutor, quer dizer que você já sabia na outra internação e não falou pra gente, né? Que perigo, hein? O que você faz, né, numa hora dessa, né? É complicado. Porque às vezes pro sujeito é mais fácil a covardia. Não, eu não sabia, ninguém me falou desse jeito.
Então é complicado. Mas de uma forma geral, né, aquilo que você obtém, né, em segredo, né, o médico, o advogado, né, ele deve guardar o sigilo em relação a isso, né? Os sacerdotes, né, isso é muito bom. No sacerdócio isso é elevado exponencialmente, essa importância, né? Um sacerdote que revela um segredo de confissão, né, ele é excomungado. É uma falta gravíssima, né? Pelo que é segredo de confissão, né? O médico deve viver um pouco isso, né? O advogado também, né? Então, às vezes, cuidado, né? Que às vezes na nossa profissão a gente faz esse tipo de falha, às vezes de uma forma muito inocente, né? Hoje, com essas câmeras no celular, toda hora acontece aí vazou aí as fotos do Sérgio Cabral dentro do hospital lá. Sérgio Cabral não, foi o garotinho, né? Que deu um surto lá dentro de um hospital, dentro da ambulância, e o pessoal divulgou a foto disso. O enfermeiro, o médico que está ali dentro, ele está no momento de sigilo profissional, né? Qual é a caridade que vai exigir que ele fique jogando no WhatsApp a foto do garotinho tendo um surto psicótico ali dentro, né? É claro que isso é maldade, é claro que isso é uma falta contra o 8º mandamento, né? Uma coisa que é sigilosa, né? E isso tem acontecido agora que é tão fácil, né, você fotografar as coisas e espalhar aí a meio mundo, né? A gente tem que tomar muito cuidado, né, em ter zelo pela boa fama das pessoas, né? Mesmo dos nossos inimigos, né? Talvez eu diria principalmente dos nossos inimigos, onde a tentação é maior e onde pode ser mais grave, né? Como eu falei, a gente está revelando certos aspectos da vida dos nossos inimigos por ódio, né? Por maldade. Então, talvez especialmente aí a gente tem que ser mais zeloso em zelar pela boa fama das pessoas, né? Então, não jamais, esse é um exercício, né? A gente falou aí de práticas que a gente pode colocar aí como penitência aí no nosso advento, né? Esse pode ser um bom exercício, né? Não falar mal de ninguém. Não falar mal de ninguém. A gente deveria fazer isso o tempo todo, né? Só falar de uma pessoa para elogiar, para enaltecer, né? Criticar sempre em privado, nunca em público, né? E mesmo em privado, cuidado com a finalidade da sua crítica, né? Se é juízo temerário, né? A pessoa que você não vê as qualidades do seu irmão, só vê os defeitos e fica ali enchendo o saco o tempo inteiro, levantando os defeitos, cuidado se a sua crítica não é motivado pelo seu orgulho, né? Mas essa pode ser um exercício, né? Não falar mal de ninguém. Vou voltar para cá. Toda a falta cometida contra a justiça e a verdade impõe o dever de reparação, mesmo que o seu autor tenha sido perdoado, né? Então é semelhante àquilo que a gente falou no 7º mandamento, né? Você roubou, você vai confessar, mas faz parte que você devolva aquilo que você tomou do outro, né? Se for possível. A mesma coisa aqui no pecado contra o 8º mandamento, né? Se eu falei mal de alguém, se eu difamei, se eu caluniei, eu devo fazer um esforço para depois tentar reparar aquilo que eu fiz. E às vezes aqui isso é ainda mais difícil, né? Quer ver, no roubo, uma transferência bancária já resolve, né? Mas vai reparar o mal que a fofoca pode fazer, né? Muitas vezes isso é um mal permanente, né? Eu tenho um amigo que costumava dizer uma frase, né? Às vezes as pessoas criticam a igreja porque a igreja diz que você não pode fazer certas coisas, né? Então, a frase desse meu amigo é: a igreja diz que você não pode fazer algumas coisas. O mundo diz que você pode fazer qualquer coisa. Mas a igreja sempre vai te perdoar. Não importa aquilo que você fez. O mundo não vai te perdoar. Então o mundo, né, não vai perdoar. Foi o Rodrigo Constantino, né, que fez uma frase ali que ficou meio infeliz ali a respeito de um estupro lá, que ele fez um comentário lá sobre a filha dele e caiu aí na desgraça aí da opinião das pessoas. Acho que realmente foi um comentário infeliz, né? Agora, comentário infeliz, às vezes a gente perdoa, né? Tantas vezes a gente faz também um comentário infeliz, né? Perdoa a pessoa pelo que ela fez, né? O mundo não perdoa. O que esse cara sofreu, ele já
foi demitido aí de 500 jornais aí que ele escrevia coluna e que ele falava, né? O mundo não perdoa. Então, nessa questão, né, da maledicência, da difamação, né, considerando que o mundo não perdoa, a gente deve fazer esse esforço, porque às vezes é difícil você procurar para que os outros que criticaram aquela pessoa, que aquilo se desfaça, né? Então, talvez, se você repassou lá o áudio o vídeo do Rodrigo Constantino, né, no teu grupo de WhatsApp ali da faculdade, do trabalho, da família, né, com que intenção você fez aquilo, né? Você tinha alguma intenção reta em repassar? Não, você pode ter cometido o pecado da difamação, né? Olha que absurdo que esse cara falou, né? Não sei, cada um vai ter que ver aí na sua consciência, né, por que fez isso, né? E às vezes você fez, mas não é calúnia, ele realmente falou aquilo e realmente é absurdo. De fato não é, mas pode ser difamação. Você está revelando uma coisa errada que um cara fez. Com que intenção você fez isso, né? O que você ganhou para fazer isso? Foi a caridade que te motivou a revelar? E às vezes é muito difícil você desfazer, mesmo que ele tenha feito algo errado, que ele tenha falado uma coisa que tem gente que acha que é um absurdo, tem gente que acha que não. Mesmo que você considere que foi um absurdo, né? Às vezes não convém que você fale, porque o cara saiu prejudicado nisso tudo, né? Claro, né, que acho que no caso dele também, num momento, acho que ele se retratou e falou, não, acho que eu exagerei mesmo aqui no meu comentário, mas ainda assim, a gente não deve ficar falando mal das pessoas, né, ficar repassando vídeo, a gente faz tanto isso no WhatsApp, né, repassar o vídeo aí do Maradona bêbado, drogado, sei lá, na escola de samba, lá levantando e as pessoas... Por que você está fazendo isso, né? Você está expondo aí uma fragilidade de uma pessoa, com que intenção, né? Levar isso para a comissão, às vezes é difícil, né? Você depois corrigir, né? O que você fez em disseminar aí um aspecto negativo, né, da personalidade de uma pessoa. Às vezes não convém, né, que você fique ressaltando isso. Tem aquele filme também, me vai fugir o título desse filme agora, é uma escola católica, né? É um filme que foi bem, passou bastante aí. E que tem lá um padre, que é um padre progressista, bonzinho, e uma irmã conservadora. Eu coloco entre aspas porque esses filmes, às vezes, eles retratam de uma forma muito pejorativa, né? A irmã que é conservadora, ela é toda sisuda, no jantar ninguém pode conversar, ninguém pode sorrir, né? Isso não é conservadorismo, né? O padre lá, no jantar dele, ele tá lá dando gargalhada com os irmãos dele de comunidade ali, né? É alegre e tal, né? Mas enfim, a questão acontece que essa irmã é invejosa e ela começa a caluniar o padre, dizendo que o padre teria tido uma relação com uma criança das contas, né? E começa a fazer fofoca em relação a isso e busca os pais dessa criança para diverti-los e tal, e não é nada disso. E o padre faz, né, fica pé da vida, ele na homilia lá, ele fala lá olha, vamos supor que você pegou lá uma cartolina com um desenho bonito, e foi num dia de muito vendaval para o alto de um prédio, rasgou ela em vários pedacinhos e jogou, né? E agora, puxa, mas eu gostava tanto daquela cartolina, para você se redimir, você vai ter que pegar todos os pedacinhos e reconstruir de volta. Mas não dá para fazer isso, agora o vento já levou para... Isso é a fofoca. O vento da fofoca já levou essa informação para mundo afora, e às vezes eu não consigo reconstituir a boa fama daquele que eu prejudiquei, né? Ainda assim devo fazer um esforço nesse sentido, né? Vocês viram esse filme, né? Às vezes alguém tá tentando lembrar o nome dele, né? Lembrar o nome, depois eu boto no grupo ali. O respeito à verdade, o direito da comunicação da verdade não é incondicional. Cada um deve conformar sua vida com... isso é importante, né? O direito não é incondicional, né? É aquela questão, né? Bateu lá acho que isso não acontece tanto, né? Aqui pelo menos, né? Mas bateu lá um propagandista lá quer vender alguma coisa na porta da minha casa, né? Aí a criancinha abre a porta, sua mãe está em casa? Não, ela não está não, né? A criança mentiu, a mãe estava... Não, aqui não é um pecado contra o 8º mandamento, né? Aquela pessoa não tem o direito a essa verdade. Às vezes o conveniente é não falar, a mãe está, sei lá, tá no banheiro fazendo cocô, né? Toca o telefone, sua mãe está... não está não, ou ela está tomando banho, né? Ela mentiu, na verdade ela estava fazendo cocô.
Claro que aqui não é uma falha contra o 8º mandamento, né? Que a pessoa ali, o bom senso, prefere falar que a mãe não está em casa, né? Então, o direito à verdade não é uma coisa incondicional, né? Tem aspectos da minha vida privada que eu também não posso querer que os outros saibam, né? Principalmente naquele conceito jurídico daquilo que pode te prejudicar, né? Vai dar uma informação sua. A questão lá da lei seca tem quem argumente nesse sentido, né? O cara não quer dar a informação ali de que ele está alcoolizado, que isso pode prejudicar ele, né? Então, de certa forma, né, ele tem o direito de não revelar a verdade que ele não quer revelar. Eu não sei, eu não sou da área do direito, né? Eu não sei a quantas anda isso, né? Se a pessoa se recusa a soprar ali na lei seca, que consequências ela pode ter depois, mas a questão é essa, né? O direito da comunicação à verdade não é incondicional. Isso requer que nas situações concretas se avalie se é conveniente ou não se revelar a verdade àquele que pede. A caridade a respeito da verdade deve ditar a resposta a todo pedido de informação ou de comunicação. O bem e a segurança do outro, o respeito à vida privada, o bem comum, são razões suficientes para calar aquilo que não deve ser conhecido, ou para usar uma linguagem discreta, né? Então isso às vezes, nossa, como isso é frequente na mídia, né? E aí vai falar, falei desse caso desse filme, né? Que se vende aí uma história de que a igreja é um mar de pedofilia e tal, né? E não é verdade. Pelo menos qualquer um que estuda qualquer livro de pediatria vai ver que a maioria dos casos de pedofilia é alguém próximo, né? Às vezes um padrasto, um tio, um dos pais, um vizinho, alguém próximo da família, né? Estatisticamente, os casos de pedofilia, na maioria das vezes, é alguém dali, né? Existem casos que aconteceram na igreja? Claro que existem, né? Não é tão grande assim como se coloca na mídia, né? Convém dar muito destaque a isso. Convém porque a intenção de muitos jornalistas maledizer a igreja, mas às vezes vem aí você vai ver esse tipo de informação. A igreja precisa esclarecer isso, né? Trazer isso a público, né? Não necessariamente. Vamos supor que realmente aconteceu um escândalo desses, né? Lá um padre fulano lá teve lá um ato de pedofilia, né? Isso não precisa vir necessariamente a público. A igreja pode, aquele bicho pode internamente tomar as providências para resolver aquele problema, né? Assim como um filho meu que comete um deslize, eu posso corrigir o deslize do meu filho sem ser obrigado a colocar no Facebook o deslize que meu filho cometeu. Eu posso resolver isso em família aqui dentro, né? A obrigação da igreja é santificar o mundo e não colocar matéria de jornal para jornalista. Isso aconteceu aí na renúncia do Papa Bento XVI. A igreja não quer dizer a verdade do porquê que ele... A igreja não quer dizer a verdade, né? O que aconteceu é coisa privada dele. Ele pode falar para outros ou não, né? Pode ser que ele estava cansado, ele estava mais de 80 anos, né? Doente e tal, né? Ele tem algum outro motivo para fazer o que ele fez, ele não é obrigado a revelar isso para ninguém, né? Agora teve aí essa questão aí lá do Dom Bosco foi envolvido lá com a questão lá da missa afro, né? E aí você vai ver lá jornalistas dizendo que agora o bispo vai ter que esclarecer por que ele cancelou, né? O bispo não tem que esclarecer nada para o jornal, né? A igreja é uma família, né? Ele vai se resolver internamente. Ele não é obrigado a ficar falando o que quer que seja para jornalistas que muitas vezes mal intencionados vão distorcer as palavras dele, vão distorcer os fatos e colocar uma coisa que não é exatamente a verdade, né? Então, a verdade, em certo aspecto, não é... Arthur? Cara, pô, se abraçado, pô. Não é na briga de novo. Obrigado. Não é um direito de todo, né? Você vai sentir ali até onde a caridade existe, que você revele certa verdade, ou até onde a prudência e o seu direito à sua privacidade você não vai revelar, né? Ele vai falar do sigilo do sacramento da confissão, vai falar aqui dos segredos profissionais, que a gente já falou, o uso dos meios de comunicação social, né? E esse livro foi escrito antes de existirem redes sociais e fake news e toda essa parafernália que a gente está vivendo hoje, né? Na sociedade moderna, os meios de comunicação social exercem um papel primordial na informação, na promoção cultural e na formação.
O papel cresce em razão dos avanços técnicos, é um tanto profético, né? Papa Bento XVI, quando escreveu isso daqui, era cardeal Ratzinger ainda, né? Quando ele escreveu isso aqui. Com a amplitude e a diversidade... Quer perguntar? O papel cresce em razão dos avanços técnicos, com a amplitude e a diversidade das notícias transmitidas, que antes de ter o WhatsApp, né? Então, o que ele está falando aqui? Esse papel das grandes mídias em se divulgar fatos, e que com o avanço da tecnologia isso ganha uma amplitude enorme que pode alcançar rapidamente o mundo inteiro. Com isso vem uma grande responsabilidade. A informação dos meios de comunicação social está a serviço do bem comum. A sociedade tem direito a uma informação fundada sobre a verdade, a liberdade, a justiça e a solidariedade. Então aqui isso é muito complicado, né? Porque esse papel, né, de se divulgar a verdade, quando você entra num contexto de relativismo, né, quando aquilo que é verdade é relativo, aquilo que me convém é verdadeiro, aquilo que não me convém é falso. Criou-se aí um campo para muito problema nessa área, né? Então, dentro do possível, eu penso que seria muito importante, né, que uma atividade jornalística, dentro do possível, se isentasse de julgamentos, né? Ou que pelo menos que isso fosse separado nos jornais, né? Que as notícias, as reportagens tivessem ali mais o mais como é que é a palavra, né? Isentas, né? Acho que sim, né? Imparciais, né? Possível, né? E aí numa crônica, numa opinião, num editorial desse, a pessoa colocasse a sua opinião, né? Não é o que a gente vê. Há quem diga que isso é impossível, que a pessoa sempre vai colocar um pouco da sua visão de mundo, né, na hora de reportar um acontecimento. Eu não sei, dentro do possível, eu deveria fazer esse esforço para se colocar de uma forma isenta, né? E foi muito interessante, né, que uma vez eu assisti uma palestra com o Guilherme, esqueci o sobrenome dele, é o dono do jornal Gazeta do Povo, lá de Curitiba, né? E ele fez duas perguntas, né, para os ouvintes. A primeira pergunta é: quem é que acha que os jornais mentem? Pergunto para vocês. Quem acha que eles mentem deliberadamente? Quem acha que eles mentem mal intencionados? Agora menos levantaram, né? Foi exatamente lá, né? Acho que a primeira pergunta quase todo mundo levanta. Eu acho que sim, né? Claro que vai ter mentiras ali, né? Pelo menos... Não sei se essas mentiras são deliberadas, mal intencionadas. O que eu quero dizer com isso? É muito comum eu ver alguma coisa da minha área de conhecimento, eu vou falar alguma coisa de medicina, e você vai ver ali que, olha, isso que esse cara falou não é bem assim, né? Ou, às vezes, né, um fato que você conheceu, né? Eu lembro, quando eu era criança, eu morava no Barra Mares, e uma vez aconteceu que um dos meninos fez lá uma bomba caseira. Os meninos faziam, a gente fazia molecagem, né? A gente descobriu que pegar uma garrafa PET de Coca-Cola, misturar álcool e cloro, aquilo explode. E a gente achava o máximo, né? Tinha lá um galpão, jogava aquilo, fazia um barulho. E uma vez um dos meninos jogou aquilo dentro da janela de uma escola pública que tinha dentro do Barra Mares, e foi um acidente, machucou algumas pessoas. E isso era uma coisa que todo mundo no condomínio tinha ciência, sabia quem fez, sabia quem foi, as circunstâncias, né? E aquilo foi para mim de você ver que no jornal... não estou dizendo que diminuindo, aumentando, mas estava bem distorcido o que aconteceu. Olha, isso que aconteceu não é a verdade. Por que eu estou dizendo isso, né? Apenas para dizer que, sim, muitas vezes o que está no jornal não é verdadeiro, pode ser por falhas na forma de apurar de quem estava fazendo, né? Ou pode ser que a pessoa realmente estava mal intencionada ao escrever, né? E o Guilherme, acho que ele foi muito benevolente ali, falando que, olha, às vezes... O que acontece é que o jornalista ele tem uma visão de mundo mesmo muito diferente, às vezes, da sua, né? E ele, dentro daquilo que ele tem de visão, dentro dos livros que ele leu, né? São diferentes dos livros que você leu, ele não se vê mal intencionado ali. É uma pessoa que, às vezes, é ignorante, que dentro da visão de mundo dele, parece que a realidade se mostrou de uma outra forma, né? Talvez ele tenha um pouco de razão, né? Já que a gente fez esse exercício aqui de não julgar, né? Eu não vou julgar, mas, assim... É um fato que muitas vezes aquilo que está ali não está de forma verdadeira,
né? E A verdade está dentro da mentira. Por exemplo, tem vários artigos do jornal onde o título ele é uma sensacionalismo absurdo, onde embaixo do título, aquele pré-texto, aquele início de artigo, ele como é o seu nome? O subtítulo, vamos chamar assim. Ele conta uma parte que o jornalista quer falar para você, quer que você entenda de forma. Eu acho que a notícia é a reportagem, né? A notícia está na capa. Notícia exatamente o que está em cima. Sim, de acordo com um especialista, aí você vai ver o especialista, é alguém que diz. Pois é, né? Aí cada caso vai ter que ser avaliado, né? Eu acho que sim, é uma mentira, mas aí a malícia vai levar em consideração várias coisas, né? Às vezes, a capacidade técnica do jornalista que fez. Às vezes é um cara que é mal preparado mesmo. Outra é se o cara realmente, deliberadamente, ele queria moldar a opinião pública numa certa direção, né? Que é esse problema do relativismo, né? Eu acho que aquilo que me convém é aquilo que é verdadeiro. Se não me convém, eu vou distorcer, né? Que é aquela forma, né? Você tem duas pessoas num conflito. Cabe, na hora de você mediar um conflito, você ouvir as duas partes, porque a gente tende a contar sob a nossa ótica e a gente quase que intuitivamente diminui as nossas falhas, né? Quando a gente relata um fato pelo nosso ponto de vista. Então, convém ouvir as duas partes, porque normalmente você consegue fazer um balanço. E aí, se a pessoa coloca os fatos só sobre a sua ótica e distorce deliberadamente, essa pessoa está pecando. O quão ela fez, qual a intensidade que ela distorceu, qual é a finalidade, qual o dano que ela teve ao fazer esse tipo de distorção, isso vai dar a gravidade do pecado dela, né? Mas isso é um problema muito sério hoje, né? E hoje todos nós somos jornalistas, né? Quando a gente pode dar forward, né, nos nossos posts, né, nas nossas coisas, né, nós também temos esse compromisso com a verdade, né? Isso coronavírus, né? De novo, né? Tantas vezes eu vi aí falando aí de tratamentos milagrosos aí, né? Eu não vou aqui entrar em pormenor aí de eficácia de hidroxicloroquina, de ivermectina, de anita, de ozônio retal, de vitamina D, de zinco, de tantas coisas que você coloca por aí, mas às vezes, né, a gente dá forward ali numa notícia que a gente não sabe se aquilo realmente é verdadeiro, né? Qual é a fonte daquilo ali que colocou aquilo pra gente, né? Qual foi a metodologia que aquela pessoa usou para identificar aquilo, e às vezes a gente repassa mentiras, né? Então, eu acho que esse negócio de fake news é uma realidade em todas as direções, né? Todas as linhas de pensamento, o cara pode correr o risco de divulgar uma informação que às vezes não é falsa, mas que ela é simpática à linha de pensamento dele. E sempre vai ser errado, né? Sempre vai ser torto, né? Nunca vai ser assim. Se eu estou divulgando uma mentira, por mais que eu esteja bem intencionado, né? Eu acho que isso aconteceu agora aí na eleição americana, né? Teve alguma discussão aí dessas de internet entre o Greenwood, não sei falar o nome dele, o Verdevaldo, e aquele cara que fala para adolescente na internet, esqueci o nome dele também, mas que teria sido colocado que caberia ao jornalismo mesmo omitir aquele caso do filho do Biden, né? Teria... essa história do Hunter Biden, né? Era conveniente essa omissão em prol de um bem maior, né? Era tirar um fascista do poder. Então, é um pouco complicado isso, né? É um pouco complicado. Esse caso é um caso que a omissão pode ser uma falha contra uma obrigação, né? Principalmente quando essa omissão ela é unidirecional, né? Então isso é, sem dúvida, um pecado grave contra o 8º mandamento, que pode ter consequências grandes a partir daí, né? Enfim. Verdade, beleza e arte sacra. A prática do bem é acompanhada de um prazer espiritual gratuito e da beleza moral. Da mesma forma, a verdade implica a alegria e o esplendor da beleza espiritual. A verdade é bela em si mesma.
A verdade da palavra, expressão racional do conhecimento da realidade criada e incriada, é necessária ao homem dotado de inteligência, mas a verdade também pode encontrar outras formas de expressão humana complementares, sobretudo quando se trata de evocar o que ela contém de indizível, as profundezas do coração humano, as elevações da alma, o mistério de Deus. Antes de se revelar ao homem em palavras verdade, Deus se lhe revela pela linguagem universal da criação. Então, isso é muito bonito, né? Quando a gente faz esse link da verdade com a arte, né? Aristóteles definia a arte como sendo o belo, né? E via na arte a questão da beleza. Por quê? O belo tem algo de Deus, o belo é algo que Deus colocou de si na sua criação. Quando contemplamos a beleza da criação, de certa forma contemplamos aspectos do seu Criador ali, né? Então, se eu vou admirar uma orquídea, a beleza de uma orquídea tem um pouco da beleza do Criador daquela orquídea ali. Isso a gente vê na natureza e isso vê nas artes, né? Por que é harmônico quando eu coloco certas notas musicais agrupadas juntas criam sons que são belos, né? Que são harmônicos, que acalmam o meu coração. Tem um pouco da beleza do Criador ali, né? Então a arte é verdadeira quando ela se aproxima do belo, né? E isso hoje é uma coisa que também se tenta descaracterizar, né, dentro daquilo que a gente chama de relativismo, né? Tem aquele documentário que eu acho que eu já citei aqui, né, que é Why Beauty Matters, daquele filósofo inglês Roger Scruton, faleceu tem pouco tempo, né? Mas ele tem um documentário que você baixa de graça ali no YouTube, né? Why Beauty Matters, ele colocando a importância de ressaltar o belo nas artes, né? No sentido que as artes nos aproximam de Deus, né? E a crítica a muitos artistas modernos e pós-modernos que expõem, por exemplo, esse documentário está lá, merda do artista, né? Tem um pote com cocô do artista que ele coloca ali numa exposição, na galeria, para ser admirado, né? Isso é uma mentira, isso é uma arte mentirosa, aquilo é uma coisa que não tem como aquilo ser belo. Pode achar no YouTube, Why Beauty Matters, porque a beleza importa. É muito interessante, né? Esse convencimento de buscar o belo, né? Porque o belo nos aproxima do nosso Criador também. Com isso, acho que a gente conclui aqui o 8º mandamento. Temos alguns minutinhos ainda para a gente tentar passar o 9º e o 10º, né? O 9º e o 10º, eles vão ressaltar alguns pequenos aspectos, né, que já foram colocados no 6º e no 7º mandamento, né? No 6º mandamento a gente já tem o não pecar contra a castidade, né? Quando você deseja a mulher do próximo, que é o 9º mandamento, você peca contra a castidade. No 7º mandamento, né, não furtar, quando você cobiça as coisas alheias, né, você já está pecando também contra o 7º mandamento. Mas foi da vontade de Deus, ele achou necessário se ressaltar isso, né, de tão cabeça dura que a gente era, né, como ele coloca, né? Olha, se você... Ele já tinha colocado o 9º mandamento nas tábuas da aliança, mas mesmo assim Jesus precisou ressaltar, olha, não é apenas o adultério, se você deseja outra pessoa, você já comete adultério com aquela pessoa no seu coração. Então, por conta da nossa cabeça dura, é necessário ressaltar alguns aspectos dessas questões, né? Não cobiçarás a casa de teu próximo, não desejarás sua mulher, nem seu servo, a gente já leu, né, no Êxodo, nem sua serva, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma que pertença a teu próximo. Todo aquele que olha para a mulher com desejo libidinoso, já cometeu adultério com ela no seu coração. São João distingue 3 espécies de cobiça ou concupiscência. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, né? Em tempos de penitência a gente sempre lembra dessas 3 concupiscências, né? São 3 sequelas do pecado original, né? 3 fragilidades que a gente ganhou. A concupiscência da carne é a nossa tendência pelo gosto sensorial. Então, aquilo que é agradável aos sentidos, eu fico apegado àquilo. Como é que é o outro que ele chama? Concupiscência dos olhos. Seria essa tendência à posse, né? Essa vontade de ter as coisas. E a soberba da vida é o orgulho. Então os 3 eles estão presentes ali no pecado de Adão e Eva, né?
Ela olhou para a fruta e era apetitosa aquela fruta, né? Também era desejável, ela queria ter aquilo, era desejável para ter o conhecimento. E a soberba porque sereis como deuses, porque ela quer ser como Deus. Essas três coisas estavam em raiz ali e viraram as nossas três grandes fragilidades, né? Essa nossa tendência ao apego sensorial, né? O que me faz trocar a minha saúde por alguns segundos comendo um bombom de licor amargo, né? Às vezes eu sei que comer um outro bombom vai fazer mal para a minha saúde e muitas vezes eu não consigo dizer não para um alimento que às vezes vai me fazer mal. Eu como um bombom, mas eu não consigo, eu tenho que comer outro, Por que eu troco a minha saúde por um prazer de um gostinho que dura alguns segundos na boca, né? Por conta desse raio, dessa concupiscência dos sentidos, dessa nossa fragilidade, esse gosto por aquilo que é agradável aos sentidos, né? Aquilo que faz com que aquilo que seja penoso para os meus sentidos eu queira repelir, né? Aquilo me é desagradável, né? A questão da concupiscência dos olhos, né? Isso aí na Black Friday aí, né? É bem conveniente falar, né? Eu fiz uma postagem no meu Facebook, olha, se você não comprar, sai ainda mais barato, né? Que é aquele negócio da gente comprar coisas que a gente não precisa, né? Simplesmente porque elas estão por metade do dobro do preço. Então, essa nossa tendência a querer ter mais, né? Eu gosto de música, né? Eu baixo, às vezes eu compro uns instrumentos virtuais, né? Para eu tocar com teclado, né? Às vezes eu tenho essa tendência a querer comprar mais um, né? Eu quero um outro piano que tem uma sonoridade diferente, e eu tenho que me policiar aí na minha concupiscência dos olhos, não querer ter mais um novo sonoridade, mais uma outra coisa. Cada um tem as suas, né? O outro ele pode ter uma concupiscência com carro, né? Eu quero ter um carro melhor, que tenha isso, que tenha aquilo, às vezes muito mais do que aquilo que você precisa, né? Você comprou um e no ano seguinte você já quer comprar outro, né? Essa nossa tendência a querer ter e ter mais, né? Às vezes nem que seja para ter uma grande segurança financeira, né? Eu quero que o dinheiro trabalhe por mim, que eu não preciso mais fazer mais nada e que o dinheiro fique rendendo lá, né? Essa nossa tendência a querer ter, né? E a soberba da vida. E aí desviei um pouco, né? Mas agora tanto na quaresma quanto no advento, né? Quando a gente faz aquelas 3 práticas penitenciais, né? Quando a gente faz o jejum, é uma forma de você trabalhar a sua concupiscência sensorial. Eu vou abrir mão de certos alimentos porque eu não quero aquele saborzinho, porque eu quero me desapegar disso. Quando você dá a esmola, é uma forma de você trabalhar a sua concupiscência dos olhos, essa vontade de ter, não, em vez de ter, eu vou dar uma esmola mais significativa, né? Aquilo que o Pedro falou na semana passada, muito bonito, quando você dá aquilo que te sobra para o mendigo, você não está cometendo nenhum ato de amor, né? Você está dando aquilo que é de direito dele, é a sua obrigação. Quando você dá mais do que aquilo que te sobra, né? Que realmente aquilo às vezes pode fazer falta, aí você está cometendo um ato de amor e aí você está crescendo no controle da concupiscência dos olhos, né? E a soberba da vida a gente trata com a oração, né? E a gente tem como modelo de oração a oração de Jesus no horto, né? Senhor, não se faça a minha vontade, mas a sua, né? Através da oração a gente linka, né? A gente alinha a nossa vontade com a vontade do Pai, para que se não faça a nossa vontade, mas a dele, né? Para que a gente faça como São João Batista ensina, né? Convém que ele cresça e eu diminua. Conforme a tradição catequética católica, o 9º mandamento proíbe a concupiscência carnal e o 10º mandamento proíbe a concupiscência dos bens alheios. Então, esses 2 mandamentos eles vão trabalhar essas 2 concupiscências, né? O sensorial, no 9º mandamento, e a concupiscência dos olhos, né? Esse sentido de posse, né? Santo Tomás chama de libido libidine o primeiro e libido possidentes o segundo, né? Essa vontade de ter prazeres sensoriais seria o primeiro, a vontade de ter posse seria o segundo, né? A gente vai trabalhar isso com o 9º e com o 10º mandamento. No sentido etimológico, concupiscência, né, pode designar qualquer forma veemente de desejo humano. A teologia cristã lhe deu um sentido particular de moção do apetite sensível que se opõe aos ditames da razão humana, né? A gente trabalhou bastante esse conceito, né? Essa dissociação inteligência-vontade, né? A minha razão, a minha inteligência me diz que eu devo fazer de certa forma, mas eu faço outra coisa, porque eu ajo como bicho, eu ajo como um animal irracional,
eu ajo guiado pelas minhas paixões, eu ajo guiado pela concupiscência. Em vez de eu seguir a minha razão, né, que vai me fazer querer ser sóbrio na minha alimentação, para que eu coma aquilo que me convém, né? O Padre Barreto, né, que foi meu professor durante muitos anos, agora ele está indo morar em Fortaleza, né? Lembrar de rezar por ele para que a missão dele lá dê certo. Mas ele sempre, quando eu confessava pecados de gula, ele vinha com esse ensinamento, né? Renato, ao corpo deve se dar um pouco menos do que ele pede, pois senão ele o atraiçoa, né? É aquele negócio de você sempre comer para ficar com um pouquinho de fome. Não, o corpo vai te atraiçoar, você vai comer mais do que você precisa e vem aí os pneuzinhos, aí, todas as suas consequências para a sua saúde, né? Ao corpo dar um pouco menos do que ele pede, pois senão o atraiçoa. Então, a sua razão sabe, né? Eu vou falar, para que eu vou no nutricionista? Eu sei tudo que ele vai me falar, eu sei o que eu como de errado, eu sei. Olha, muitas vezes você vai porque você precisa, né? Você é tão burro em saber, mesmo assim, coisa errada, você precisa que uma pessoa coloque isso tintim por tintim no papel para que você siga, né? Porque a gente tende a não querer fazer aquilo que a gente sabe que é o certo. Já no homem, tratando-se de um composto espírito e corpo, existe uma tensão, desenrola-se uma certa luta de tendências entre o espírito e a carne. Santo Tomás também coloca isso como aquela figura do cavalo e do cavaleiro, né? Enquanto o espírito seria o cavaleiro e o corpo seria o cavalo. E convém que o cavaleiro controle o cavalo e não o contrário, né? O cavaleiro guie o cavalo para andar para a direção certa. Mas essa luta, de fato, pertence à herança do pecado. É uma consequência dele, ao mesmo tempo, uma confirmação que faz parte da experiência do combate espiritual, né? Essa tendência do pecado que a gente já vê na criancinha pequenininha, né? O Tiaguinho e a Joaninha, os dois pequenininhos, mas já brigam ali pelo brinquedo, né? O Tiago está brincando com o brinquedo, esqueceu o brinquedo, ficou lá jogado lá 30 minutos no canto. Mas é só a Joaninha ir lá e pegar aquele brinquedo. Ah, não, eu quero brincar com esse brinquedo. Vai lá e briga com ela por aquele brinquedo que ele não estava brincando. Mas olha o Gulas Possidente aí, essa tendência posse, né? Esse é o meu brinquedo. Não, a colher da Joana é amarela, do Tiago é a do laranja. Ai do Tiago se ele quer pegar a colher amarela. Não, a minha colher é amarela. Grande bobagem, mas o que é isso? É pecado original, é a gula possidente, né? Essa posse, né? É meu, né? Que a gente se sente ofendido se outra pessoa pega. A purificação do coração. O coração é a sede da personalidade moral. É do coração que procedem as más intenções, assassínios, adultérios, prostituições, roubos, falsos testemunhos e difamações. A luta contra a concupiscência da carne passa pela purificação do coração e a prática da temperança. Conserva-te na simplicidade, na inocência e serás como as criancinhas que ignoram o mal destruidor da vida dos homens, né? Não é como as criancinhas do exemplo que eu acabei de falar, né? No sentido de se preservar do orgulho. A sexta bem-aventurança proclama: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. A expressão puros de coração designa aqueles que entregam o coração e a inteligência às exigências da santidade de Deus, principalmente em 3 campos: a caridade, a castidade ou a retidão sexual, o amor à verdade e a ortodoxia da fé. Existe um laço de união entre pureza do coração, do corpo e da fé, né? Então, a pureza é o outro nome que a gente dá para a virtude da castidade. Os fiéis devem crer nos antigos símbolos, nos artigos do símbolo, para que, crendo, obedeçam a Deus, obedeçam, vivam corretamente, vivendo corretamente, purifiquem seu coração, e purificando o coração, compreendam o que creem. Aos puros de coração está prometido ver a Deus face a face e ser semelhante a Ele. A pureza de coração é a condição prévia da visão. Desde já nos concede ver segundo Deus. Receber outro como um próximo permite-nos perceber o corpo humano, o nosso e do próximo, como um templo do Espírito Santo e uma manifestação da beleza divina. Difícil de entender um pouco, né? Vamos explicar isso tudo, né? Parece que não o mandamento, né? O ensinamento do Sermão da Montanha faz um condicional. Né? Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus, né? Então ele explica, né, o que ele quer dizer com isso, né? Aquele ensinamento de São Paulo: não sabeis que sois templos do Espírito Santo?
Então, eu proponho aqui esse exercício, já que a gente está falando de 9º mandamento, né, não desejar a mulher do próximo, né? Claro, como todos os mandamentos, a gente exporta, né, a gente amplia isso para não ter desejos ilícitos em relação à castidade no geral, independente daquela pessoa ser a mulher do próximo ou ser solteira, né? Enxergue aquela pessoa como um templo do Espírito Santo. Às vezes, né, uma vez eu vi o padre Paulo Ricardo falando isso, né? Se você tem dificuldade em olhar, eu acho que essa é uma tentação, posso estar errado, mas talvez seja mais forte para os homens do que para as mulheres. O homem tem mais esse atrativo, né, do olhar, né? Posso estar errado. C.S. Lewis coloca isso também naquele livro das 4 linguagens do amor, né? O homem tem uma linguagem mais erótica nesse sentido, né? A mulher tem uma linguagem muito do serviço, do cuidado, do paparico. Então acho que no geral é uma tentação mais forte para os homens, então, direcionado para os homens, né? Se você enxergar uma mulher e por algum momento você ter vislumbres de tentação na castidade com aquela mulher, enxergue-a também como uma mãe. Veja ali, essa aqui é uma mãe em potencial, né? E aí pense na sua mãe, né? Com todo o carinho que se deve ter, todo o zelo que se deve ter, todo o respeito que deve se ter pela sua mãe, né? E tente enxergá-la dessa forma, né? Uma visão ainda mais elevada é enxergar, e aí vale para homens e mulheres, o corpo do outro como um templo do Espírito Santo, né? E aí eu volto àquilo que eu falei na aula do 6º mandamento, né? Dentro do seu matrimônio, da sua relação, né? A cama do casal é um altar. É uma coisa que é santa, a relação carnal entre 2 pessoas casadas, né? E continua sendo o templo do Espírito Santo, porque é algo santo que é feito ali, né? E aí foi aquilo que eu falei na aula sobre o 6º mandamento. Acho que a Igreja Católica é o único lugar que vai falar que você pode ir para o céu indo para a cama com seu esposo e com a sua esposa. Isso é algo santo que você está fazendo, né? Vocês estão celebrando um amor de entrega total, né? De entrega de corpo e alma, né? É uma entrega total. Isso é um grande exercício de santidade, né? Uma entrega ao outro que se dá ali, né? E conforme a vontade de Deus, esse amor é um amor que é aberto à vida, né? E isso dialoga com a relação entre as pessoas da Santíssima Trindade, né? O amor que está em Deus Pai, né, não cabe em si, né? Parafraseando Djavan aí, né? Ser exato, o amor não cabe em si, né? E gera o Filho, né? Aquele amor não cabe em si mesmo e gera uma outra pessoa, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que vão amar-se mutuamente. Esse amor do Pai, do Filho para o Pai, procede do Pai para o Filho, do Filho para o Pai, é a terceira pessoa, que é o Espírito Santo. Então um casal que vai para a cama tem algo de divino ali, né? Que conversa um pouco com a relação entre as pessoas da Santíssima Trindade, essa relação de um amor total, de entrega total, né? Então isso é totalmente diferente quando isso está fora do casamento, né? Fora do casamento, não, vocês não se entregaram um ao outro até que a morte os separe, não se entregaram totalmente um ao outro, buscam apenas a satisfação de um desejo carnal momentâneo e não uma entrega total e permanente, a coisa vai por outro lado, tá? Então enxergue na outra pessoa um templo do Espírito Santo, né? É porque se a pessoa é batizada e está em estado de graça, isso é muito real, né? O Espírito Santo habita ali naquela pessoa, né? Mas se por algum momento você tiver vislumbre de ter um desejo carnal com aquela pessoa, mas peraí, aquilo ali não é um corpo sarado, é um templo do Espírito Santo, é um sacrário, né? Isso às vezes ajuda, né, essa visão sobrenatural, a gente viver melhor esse 9º mandamento, né? Então, quando a gente é puro, a gente vê a Deus. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus, porque enxergam nos outros templos do Espírito Santo, enxergam nos outros sacrários. A luta pela pureza. O batismo confere àquele que o recebe a graça da purificação dos pecados, mas o batizado deve continuar a lutar contra a concupiscência da carne e as cobiças desordenadas. Com a graça de Deus alcançará a pureza do coração. É aquele negócio, né? A gente vê, eu estava querendo falar para umas pessoas pagãs, né, esses conceitos de concupiscência. Eu dei esse exemplo das criancinhas, que você já vê a tendência ao egoísmo e tal, né?
Você já vê ali, né, o pecado, numa criança tão inocente, essa tendência para o pecado, para o egoísmo e tal, né? Por isso tem que batizar logo as crianças, né? Mas você batizou e a criança continua ali egoísta e tal, né? Claro, o batismo apaga a falta, mas não apaga a concupiscência, né? Ele não tira a sequela. Você tem uma pneumonia grave e você toma um antibiótico, você pode matar a bactéria. Mas as sequelas que a bactéria às vezes deixou no seu pulmão podem ficar permanentes para a vida toda. Último exemplo que eu vou dar nessa aula sobre coronavírus, tá? Então, o cara vai, pô, doutor, eu já tô bom do coronavírus, você falou que eu já posso sair de casa, mas eu tô 2 meses que eu continuo sem olfato. Sim, o vírus já foi embora. Você não tem mais o vírus no seu corpo. Mas o estrago que ele fez continua aí, você continua sem olfato. Isso aconteceu com muitas pessoas, né? São as sequelas do coronavírus. Assim como a concupiscência é sequela do pecado original, né? O pecado já foi perdoado pelo batismo, mas ficou a sua sequela, a sua concupiscência. Pela virtude e pelo dom da castidade, pois a castidade permite amar um coração reto e indivíduo. Pela pureza de intenção, que consiste em ter em vista o fim verdadeiro do homem. Com uma atitude simples, o batizado procura encontrar e realizar a vontade de Deus em todas as coisas. Pela pureza do olhar exterior e interior, pela disciplina dos sentimentos e da imaginação, pela recusa de toda complacência nos pensamentos impuros. Como a gente tem que treinar a nossa imaginação? Como a gente tem que treinar o nosso pensamento? Como às vezes a gente não faz esse tipo de treinamento? E a imaginação às vezes é nosso inimigo, né? Santa Teresa chamava a imaginação dela de a louca da casa. Ela queria estar lá em oração, lá e mesmo a louca da casa começava a colocar vários outros problemas ali na cabeça dela. Ô louca da casa, vai para lá, né? É o trabalho que a gente tem que fazer quando a nossa imaginação vem, né? Seja a imaginação nesse quesito do desejo da mulher do próximo, né? Você tão logo percebe que esses pensamentos vieram, afaste esses pensamentos, domar a imaginação. A pureza exige o pudor, esta é a parte integrante da temperança. O pudor preserva a intimidade da pessoa, consiste em recusa de mostrar aquilo que deve ser escondido. Então isso também é chamado de virtude da modéstia, né? Então faz parte da virtude nesse sentido o cuidado com o se vestir, né? A gente se vestir de forma adequada, né? E isso também é um pensamento que está errado por aí, né? Não quero esse negócio que falam por aí, aquela moça que foi estuprada, a culpa era dela porque estava mal vestida, né? Claro que não, a culpa é do estuprador. Mas, porém, né, a gente tem que ter consciência, né? Claro, o caso de estupro é um caso fortíssimo, né? Um caso extremo, mas a gente tem que ter consciência que as pessoas sofrem da concupiscência. Então, às vezes, o cuidado com o se vestir é uma caridade para com o nosso irmão, né? Olha quem quer, mas como as pessoas são frágeis, né? Eu vou cuidar de como eu estou me vestindo para que as pessoas não fiquem me olhando com desejo, né? Que não me convém, pode fazer mal a elas isso, né? É um ato de caridade para com meus irmãos, né? E assim, sejamos sinceros, muitas vezes a pessoa se veste mal porque tem o desejo, né? Homens e mulheres, né? O cara vai botar aquela camisa regata lá para mostrar lá o bícepsão dele, porque ele tem desejo que ele seja admirado ali, né? Então isso é uma falta de caridade para com o outro, né? Isso vale a pena também, tá? Nos relacionamentos entre homens e mulheres, né? Então é uma coisa que a gente tem que ter cuidado quando a gente se relaciona com uma pessoa do sexo oposto, né? Não que eu quero dizer que não deve existir amizade entre homem e mulher. Claro que não. Mas toda amizade entre homem e mulher deve ter um certo cuidado, né? Principalmente se você é uma pessoa casada, né? Porque você vai ter caridade com o seu esposo, sua esposa, que pode eventualmente ser uma pessoa ciumenta. 2, se você tem uma amizade muito forte com uma pessoa do sexo oposto e você é casado, você pode se colocar em situação de que em algum momento aquela tua amizade começar a florescer para algo mais. Mesmo que, olha, não tem chance de eu sentir alguma coisa por aquela pessoa, mas você não sabe o que a pessoa sente no coração. Às vezes não tem chance para você, mas aquela outra pessoa, ocultamente, ela está tendo um trabalho danado em manter adormecido uma paixão, uma chama ali, né? Então é um ato de caridade, isso sim. Faz parte do pudor, faz parte da modéstia. O que se costuma chamar de permissividade dos costumes se apoia numa concepção errônea da liberdade humana. Para se edificar, esta última tem necessidade de se deixar educar previamente pela lei moral.
convém exigir dos responsáveis pela educação que deem à juventude um ensino respeitoso da verdade, das qualidades do coração e da dignidade moral e espiritual do homem, né? Aí ele vai falar de toda essa questão que se tem em mente aí sobre ensino de sexualidade nas escolas, né? E que a problemática é que a forma como o mundo vê a sexualidade hoje é muito pouco cristã, né? Existem diferenças grandes, né? E há uma preocupação entre as famílias católicas, né, que se coloquem conceitos, né, que não são cristãos, né? Por exemplo, um livro didático de ciência que pode colocar que a masturbação é algo natural, né? Eu lembro, na sexta série tinha um livro didático que falava com essas palavras, né? Masturbação é uma forma da pessoa conhecer o seu próprio corpo, né? E isso é uma coisa mentirosa, né? Então, esse cuidado com essa permissividade dos costumes, né? O exemplo que eu falei do colega lá que o filho dorme na casa da namorada porque hoje em dia é assim mesmo, né? Cuidado com essa permissividade dos costumes. A gente pode estar sendo pedra de tropeço para os nossos filhos. A boa nova de Cristo restaura constantemente a vida e a cultura do homem decaído, combate e remove os erros e os males decorrentes da sempre ameaçadora sedução do pecado. Deixa eu ver se dá para a gente pegar o último mandamento aqui pelo compêndio, porque daí são só 3 perguntas para a gente encerrar. O 10º mandamento: não desejarás coisa alguma do teu próximo. O que exige e o que proíbe o 10º mandamento? Este mandamento, que completa o anterior, né? Ele tem relação com o 7º, ele tem relação com o 9º, né? Já que a gente está falando das concupiscências. Um da gula do libido libidine e esse do libido possidendi, né? A concupiscência da carne e esse da concupiscência dos olhos. Esse mandamento completo anterior exige uma atitude interior de respeito com referência à propriedade alheia e proíbe a avidez, a ambição desenfreada dos bens alheios e a inveja. Acho que mais do que o 7º mandamento, aqui está muito relacionado à inveja, né? O exemplo que eu dei lá da bajulação, né? Da pessoa que tem inveja do que o outro está conquistando profissionalmente, chamando ele de puxa-saco do chefe, bajulador. E o que é a inveja? A inveja é a tristeza sentida diante dos bens alheios, né? Quando os bens que outra pessoa tem, isso me entristece, né? Eu lembro uma vez, né, eu tinha um chefe e num plantão lá, uma pessoa que trabalhava com esse chefe, ele começou a tentar discernir quanto que o chefe ganhava. Ele tem o salário aqui que eu sei que ele ganha tanto. Eu sei que ele também tem umas atividades numa empresa que ele tem lá e tal, e tem esse, olha, eu acho que ele está ganhando mais de 100 mil por mês. E aí uma outra pessoa que estava junto falou essa palavra. O que isso significa? Uma tristeza pelo sucesso do outro. É uma coisa horrorosa, né? E às vezes é uma tentação que a gente tem isso, né? A gente tem que estar atento para isso, trabalhar isso no nosso coração, né? O cuidado às vezes não é nem uma questão de competição, né? Às vezes dentro de uma empresa você quer aquele cargo, o outro quer também. Às vezes você não está nem na competição, você simplesmente fica triste porque o outro está feliz, né? Aquela velha e máxima, a alegria do outro incomoda, né? É um pecado contra o 10º mandamento. Então, essa tristeza sentida dos bens alheios e o desejo descomedido de se apropriar deles, né? É o mal do comunismo, né? A inveja, né? Olha, pelas circunstâncias da vida, aquele ali foi mais agraciado do que eu, ou porque ele realmente trabalhou mais do que eu, né? E não, está errado, eu quero tomar o que é dele. Pirataria, né? Pirataria. O que pede Jesus com a pobreza de coração? A seus discípulos, Jesus pede que o prefiram a tudo e a todos, o desapego das riquezas, segundo o espírito da pobreza evangélica, e o abandono à providência de Deus que nos liberta da preocupação pelo dia de amanhã. Preparam para a bem-aventurança dos pobres de coração, pois deles é o reino de Deus. E qual é o maior desejo do homem? Para concluir, o maior desejo do homem é o de ver a Deus. Esse é o clamor de todo ser: quero ver a Deus. O homem, com efeito, realiza sua verdadeira e plena felicidade na visão e na bem-aventurança daquele que o criou por amor e o atrai a si no seu infinito amor.
Quem vê a Deus, obteve todos os bens que pode se imaginar, de São Gregório de Niza. Beleza? Vamos rezar o Ângelus?